Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. E é isso aí, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hillary, e hoje o nosso podcast é sobre transportadora, sobre princípios milenares e como ter uma empresa de sucesso. Então eu tenho certeza que você vai aproveitar muito esse podcast. E esse podcast, ele não é só mais um podcast, é um podcast emblemático, senhoras e senhores, porque faz quase 2 anos que a gente marcou para realizar isso, não aconteceu, porque não era para acontecer, Deus sabe de todas as coisas, mas hoje aconteceu. Então hoje eu vou dar 150% aqui para extrair o máximo do nosso convidado, que é fera no assunto, tá? Mas antes de eu falar sobre o nosso entrevistado, vamos falar sobre os nossos patrocinadores, né? MedMac Fibra Ótica, estamos utilizando a internet da MedMac para transmitir esse episódio número 175 para as principais plataformas de streaming. Então você aí na sua plataforma preferida já curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Para você que está no YouTube, ativa o sininho de notificações. Sempre que trouxermos alguém gabaritado, você receberá esse conteúdo e poderá adquirir mais experiência e fazer networking. A MedMac possui planos de 50 a 1 GB. Então, se você está querendo melhorar a sua internet para os seus estudos, na sua empresa, para você assistir a sua série favorita, MedMac Fibra Ótica. Você deve estar perguntando, tá, Marcelo, e aí, como é que eu faço para entrar em contato com eles? Bom, para quem está no YouTube, tem um link aqui embaixo. É só você ir na descrição, copiar, colar no seu navegador e entrar em contato com eles. E na nossa TV estará aparecendo o número conforme o papo for rolando. Temos também a B Social, agência de marketing da nossa amiga Brenda. E também temos o Salão Edson Rodolfo, lá de São José dos Campos, ok? Sem mais delongas, vamos à apresentação do nosso entrevistado de hoje, nosso grande amigo. E se tiver alguma coisa errada aqui, por gentileza, me corrija, ok? Então vamos lá, câmera central aqui, por gentileza, ok? Então vocês já estão vendo aqui esse lindo logo aparecendo. Marlon Correia Eusébio da Silva, ou Marlon Correia para os mais íntimos, vamos lá. De Taubaté. Moro em Taubaté, sou de São Paulo, na verdade. De São Paulo, tá. Então ele é de São Paulo, veio pra Taubaté. Mas eu sou taubatiano já, né? Já tô há mais de 20 anos aqui, então já naturalizei. Pai do Rodrigo Marlon, temos foto aí? Olha só. Oh, faz tempo essa foto, hein? Isso aí foi lá na empresa do Temer, na Prime Serra, quando era aqui em Taubaté. Muito legal. Ana Carolina da Silva. Ana Carolina Cursino Eusébio da Silva. Essa aí é a minha caçula. Isso aí, tá linda. Você tem mais Um algum beijo, filho? filha. Eu tenho. Porque eu não achei, cara. Não achou lá? Não. Eles não tiram foto comigo. Eu tenho a Mariana, que também que é irmã do Rodrigo, que é a mais velha também. O primeiro é o Rodrigo, a Mariana. Eu tenho o Lucas e o Vinícius. E a Ana Carolina. Ok, então sintam-se representados, né? Estamos na central. Todos. Sintam-se representados, tá? Vamos lá. Você também é avô? Sou avô. Aí, ó. Esse é meu netinho mais novo, o Davi. Da minha filha mais velha. E tem a Maria Laura. Tem foto da Maria Laura lá no Instagram? Tem? Cara, Acho não... que tem. Gente, tem. Vou puxar aqui, quer ver? E tem a Maria Laura. Ah, eu postei um Reels agora esses dias.
Tem a Maria Laura, tá com 4 anos, coisa mais linda. Cara, a hora que eu vi que você era avô, eu quase desacreditei, cara. Pois é, cara, Falei, né? pô, você não tem cara de avô, não. Ainda bem, né? Ainda bem. Não, mas tá bom. Não transparece isso, né? não. Aqui, olha aqui a Maria. Olha só, Isso coisa aqui é linda, essa hein? foto é recente, já depois na câmera aí. Isso aqui é a Maria Laura, filha do Rodrigo, do meu filho mais velho. Tá com 4 aninhos, coisa Acho que mais aqui, ó, linda põe também. na sua aqui, que eu Aí, acho que ó. fica melhor aqui. Todos representados. Dá pra ver? Show! Legal. Vamos lá. CEO da Jitlog, Jitlog, transporte. CEO da Jitlog Transportes, empresa especializada em transporte rodoviário Meu de Deus, carga. essa aí é do como é que fala? Do Fundo do baú? do fundo do baú. Meu Deus, o João, esse João foi meu sócio, meu grande amigo, foi meu sócio no início aí dessa caminhada. Nós caminhamos junto durante 1 ano, 2 anos quase. É uma empresa especializada em transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional. Transportes de carga para todo o Brasil, pontualidade, agilidade e qualidade. Foi fundada no dia 14/6/2012. Já são Isso mais aí. de 12 anos e já completa Vamos 13, 13 né? anos esse ano. Alguns dos livros que já leu. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Caramba, esse é muito forte, hein? Ó, esse Ó, super aqui... recomendo. É sensacional. Todo mundo deveria ler esse livro, meu. Todo mundo deveria ler esse livro, assim. Olha, a maioria desses livros, eu costumo dizer que se você pegar a base, eu já li alguns livros no decorrer desses anos. Fala isso, eu vou dar vou contar um fato sobre livros que eu tive com a minha irmã um tempo atrás, que vale a pena aí para vocês pegarem sobre leitura. A maioria desses livros, eles estão, a essência a base deles é a Bíblia. A Bíblia já falou tudo isso há mais de 2000 anos atrás, e esses livros replicam de uma forma, de repente, mais dinâmica, com uma linguagem, de repente, mais fácil, né? Mais entendível, assim, para qualquer pessoa leiga. Mas todos deveriam ler esse livro, é sensacional. Aí a gente começa a entender por que no decorrer do tempo a gente cria certos hábitos, certos comportamentos, então vale a pena, super recomendo. Vamos lá. Torne-se quem você é. O Poder da Escolha é Fechou. sensacional. O Poder da Escolha, Raymond Charles Barker. Vamos lá. Ele também é tenista. Meu Deus. Cara, velho. Você pegou essas fotos antigas, hein, Marcelo? Ele é ciclista. Eu fucei isso. Ciclista nós estamos ainda. A gente enrola ainda aí. Fucei sua vida. Patriota. Opa, com certeza. Ele é Estamos no guitarrista. Brasil. Meu Deus. Esteve presente no método Destiny do Thiago Brunet e tirou foto com o Joel J. Isso aí. Cara, qual que é a vibe do Joel J? Cara, é sensacional. Cara 10, assim, muito pra frente, muito humilde também, atendeu todo mundo. Esse aí, se não me engano, foi março de 2022. Março de 2022. Acho que foi quando a gente começou o podcast. 23, 24, foi isso mesmo. E essa foi a primeira turma do Método 10. Então eu fui como aluno e posteriormente eu servi naquele ano, nas próximas, até a turma 5, eu servi depois. E aí eu tive muito acesso a esse pessoal aí, assim, a gente estava ali, né? Quando você está como voluntário, queira ou não queira, você tem os bastidores e tal, você tem bastante acesso. O pessoal, Temos uma outra foto aí. outro nível, outra frequência. Aí, ó, você Aqui eu ali servido, servindo. Ó lá, nada menos que João Adib, é Adib. dono da CIMED. isso aí. Com o Thiago Brunet lá. Ele é host do Marloncast. Agora virou comunidade SA, Virou né, comunidade, exatamente. Bom, isso foi o que eu consegui achar da sua vida. Então, uma É bom salva que- de palmas Obrigado. para Marlon Correia. É bom que você achou, né? Se eu mando o currículo aí pode ficar duvidoso. Brincadeira. Cara, a gente sempre começa com a história. Então, para eu entender o cara que você é hoje, aí eu vou dar um adendo aqui. Nós nos conhecemos num evento do Insight, que é de autoconhecimento. Posteriormente, ou coincidentemente, ou como diz, né? Não existe coincidência, Deus une Propósito. propósitos.
somos da mesma igreja. E aí essa amizade vem perpetuando ao longo dos anos, né? Mas vamos lá. Cara, como é que foi a sua infância? Cara, vamos lá. Eu sou nascido em São Paulo, como eu falei, né? Qual câmera que eu tô? Você só me Isso é essa direcionar, daqui, então ó. tá. Eu sou nascido em São Paulo, nasci em 82, tô próximo a completar 43 anos e vim pra Taubaté. Meu pai sabe melhor que eu até o mês, cara. Eu não me recordo exatamente, mas se eu não me engano foi em 96. Uhum. Em março, alguma coisa assim, ou julho de 96. E vim de uma família humilde, óbvio, né? Vim de uma família bem simples. E quando eu vim pra cá, eu. Minha avó morava aqui já, né? Então nós viemos morar na casa da minha avó. E eu comecei aqui a trabalhar, logo eu já estava com 14 anos. E, e sempre tive essa questão de empreendedor, cara, na minha vida, assim. Porque eu me recordo quando eu morava em São Paulo, ainda na infância, né? Vamos dizer assim, naquela época, com 12, 13 anos, a gente era criança ainda. Hoje que o pessoal tá mais adiantado. Mas eu já vendia e comprava algumas coisas e tal, já tinha isso. E aí, quando eu vim para Taubaté, eu comecei a arrumar um bico aqui, outro ali, e aí comecei a vender umas coisas. Meu tio tinha umas coisas, o Damião, mandar um abraço para ele. Não sei se ele vai ter oportunidade de assistir esse podcast, mas vai. E eu lembro que ele tinha umas coisas e ele me dava para eu ir vender na Breganha lá, cara. E ali eu comecei a ter é, essa questão de comercializar e a vida inteira foi assim. Passei por várias empresas, né? Eu passei por várias empresas aqui em Taubaté, devido a alguns caminhos que eu segui na minha vida. Eu parei de estudar e tal, fui terminar o colégio já adulto, mas aí eu fiz técnico logística. Aí acabou que com 18 anos eu trabalhava meu pai é caminhoneiro. Eu trabalhava com meu pai de ajudante muitas vezes e eu trabalhava eu ia para a transportadora onde ele carregava e ficava lá, tipo chapa, esperando uma oportunidade para poder trabalhar com o pessoal. Isso aí me trouxe muita expertise, cara, na rua, né? Na questão de logística e transporte. Queira ou não queira, eu tava ali. Então, eu comecei a pegar a malícia da rua, né? A expertise da rua. Então, eu tava com os motoristas mais velhos, então eu era chapa ali e tal, com um, com outro, ah, viajando para vários lugares e tal. Então, negociação de frete, eu já começava a ver aquilo ali. Então, muito cedo eu tive contato com isso. Com 18 anos, eu entrei numa transportadora chamada LTA, que fazia a expedição da Daruma. Eu acho que não foi meu primeiro serviço registrado, não, mas foi o serviço que mais certo que eu tive, assim, naquela época, né? E ali também. Então, eu comecei a ter mais conhecimento, conviver com pessoas que já estavam, que já, obviamente, já tinham muito mais experiência, e eu comecei a adquirir aquilo, mas já tinha um feeling sobre como fazer, sabe? Já tinha um feeling ali distinto, né? E beleza. Aí saí dali, passei por várias empresas, mas sempre tive dentro de mim essa questão de montar algo. Eu fazia umas coisas também que hoje eu olho, né? Falo, às vezes eu vejo meus filhos fazendo certas coisas, eu falo, caramba, cara, não, vai, isso adianta, né? Pula essa etapa, mas eu fiz tanta coisa e foi essas coisas que me trouxeram até aqui. É que quando eu falo que quando você pode parar para escutar um podcast desse, escutar outras pessoas, escutar a experiência de outras pessoas, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você pode ser mais assertivo, né? Obviamente, ah, lógico que não tem como eu ter o conhecimento, a experiência que eu tenho hoje. É óbvio, a experiência só vem com o tempo. Mas, se eu adquirisse mais informação, naturalmente seria mais assertivo. Então, como eu não tive isso lá atrás, eu aprendi na vida e aprender com a vida é muito mais duro do que você, de repente, buscar mais experiência, né? Com outras pessoas, ouvir quem já passou, quem já chegou aonde você quer. Então, você começa a ser mais assertivo. Então, por isso que vale a pena quando a gente está aqui gravando hoje, numa segunda-feira à noite, né? Eu saí da empresa, eu já tive várias reuniões hoje, várias coisas e vim para cá, para a gente compartilhar isso, é para criar essa oportunidade para outras pessoas serem mais assertivas. Mas vou tomando a, a linha do tempo aí. Aí eu fazia umas coisas que eu te falei, cara, eu vendi umas coisas lá, sabe, dentro da fábrica. Eu lembro que esse meu tio, que é o Damião, que lá atrás me dava as coisas para vender na Breganha, ele que me colocou lá, né? Ele que levou meu currículo lá.
Ele trabalhava nessa fábrica. Eu lembro que ele chegava em mim, ele falava assim, ele me chamava de Juninho, né? Nada a ver, que não tem nada de Juninho, mas ele me chamava de Juninho. Ele falava assim, cara, qualquer dia você vai ser preso, cara. Você fica pegando as coisas de um e vendendo, qualquer dia você vai ser preso. Ele ficava desesperado. Mas ele tinha razão, era uma preocupação... era uma preocupação real, né? Que você não sabe. Enfim, aí dali eu saí, passei por várias empresas e passei por várias dificuldades. E fiquei desempregado por vários períodos e tal. E aí eu fui para uma outra empresa de transporte também e fiquei lá um tempo, aprendi e fui para uma outra também. Que eu tive um chefe que ele me deu a oportunidade de fazer alguns cursos e tal pela empresa e eu comecei a aprender. E era muito, cara, isso também é muito importante, né? Hoje eu olho, quando eu falo, eu olho para outras pessoas mais novas, para filhos meus, eu falo isso para eles e eu vejo que eu também me comportei talvez muito mais, como eu posso dizer assim, eu me achava muito mais, vamos dizer. Eu me recordo que nessa empresa eu me colocaram na expedição, era uma empresa que estava sendo implantada aqui em Taubaté, transportava IBC, que a gente chama, que é uns tanques que são utilizados para transporte de produto químico. E aí eu fiz alguns cursos e eu já estava, cara, voando. Eu trabalhava realmente muito, uma coisa que eu sempre fiz trabalhar muito. Mas uma coisa também que fica aí, pega para corte isso aí, tá? Não adianta trabalhar só muito, tem que trabalhar com inteligência. Se não trabalhar com inteligência, o trabalho muito fica árduo e você só apanha. Uhum. Só se cansa. E aí, como eu estava à frente, eu tinha o quê, 21 anos, e como eu estava à frente de muita responsabilidade, e esse chefe me dava muita autonomia, pô, eu tava já achando que eu era o cara da logística. Tanto que eu fiz uma coisa posterior saindo dessa empresa. Então eu comecei a ter contato, então eu peguei a expertise que eu tive na rua, com o conhecimento que eu já tinha, o pouco conhecimento que eu tinha adquirido, mais o conhecimento que eu estava adquirindo nessa empresa, e eu já comecei a achar que eu era o cara do transporte. E dito e feito, me achava mesmo. Então fica a dica para quem tá começando, não se acha. Quando você achar que tá bom aí, que você tá muito ruim, você precisa voltar lá para trás, senão você não aprendeu nada ainda. E aí, cara, e eu negociava frete, então eu já tinha contato com os agenciadores naquela época. Tô falando de mais de 20 anos atrás. Era agenciador Nextel ainda. Então eu já tinha contato de agenciador em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador. Então eu tava em Taubaté, irmão. Eu tava à frente. E aí, beleza. Eu saí de lá. Meio brigadinho, saí de lá e tal. Meio nervosinho. E comprei uma Saveiro. Naquela época. Comprei uma Saveiro de um cara que tinha uma transportadora, que eu conheço ele até hoje. Não vou fazer spoiler pra ele aqui, não. Vou fazer sim, o Cristiano. Eu não sei nem qual é o nome, ele mudou o nome da transportadora, mas eu comprei do Cristiano. E eu comecei, eu nem lembro o nome da transportadora dele na época. Eu comecei a fazer frete lá pra ele. Pô, cara, era rentável e tal. E nisso eu entregava numa fábrica aqui em Taubaté, onde tinha meu tio também, o meu outro tio trabalhava nessa empresa também. E eu comecei a ter acesso com o pessoal da logística e me deram a oportunidade de trabalhar na logística lá. Eu não tirei o segundo grau nessa época, tá? Uhum. E aí, com muita determinação, eu trabalhava num período na empresa. Após esse período, eu ia ainda viajar para mim, fazendo frete com a Saveiro. E eu achei que eu fiz um cartão MR Logística e Transporte. Pô, vou mandar isso aí depois. Tá lá até hoje no vídeo da minha mesa, tá lá. E cara, meu irmão, e eu achava que eu sabia de tudo. Mas aí, né, a lição vem. Então depois disso, esse carro deu problema, eu desfiz dele. Nisso eu namorava com a mãe da Ana Carolina, que é a minha filha mais nova, com a qual foi meu primeiro casamento. E, meu irmão, eu sei que eu fiquei quebrado. Quebrado. Aí eu saí do emprego, porque eu também não estava aguentando fisicamente. Eu saí da empresa, perdi o carro e vamos começar do zero. Entrei numa outra empresa, assim foi indo, de uma empresa para outra, de uma empresa para outra. Mas essa experiência foi muito boa que eu trago ela até hoje. De fato, eu achava que eu estava voando naquela época, que eu era o cara. Graças a Deus, né? Porque inteligência é um item de fábrica que Deus nos concede. Eu realmente tinha um entendimento de processo operacional muito lógico, muito amplo. Eu tinha uma visão dinâmica da coisa. Tem até hoje essa questão operacional. Não é à toa que eu comecei com uma Fiorina e a gente está aí do ponto de partida de onde saímos e o que eu almejei da forma que o fizemos
Não é à toa que a gente está onde está, porque realmente a visão lógica e operacional era muito, muito aguçada, né? Em mim. E só que aí eu tava achando que eu já resolvia tudo. Questão de produção, questão nessa época a gente ainda tinha muito trabalho manual, né? Muito manuseio com pessoas. E então eu tinha muita noção daquilo. Eu fazia aquilo com muita habilidade. Eu conseguia. ó, Quando eu saí dessa empresa da transportadora que era na fábrica, eles me chamavam para descarregar as carretas. Uhum. Perdão. E aí eu pegava a molecada lá, o pessoal, os colegas da rua, onde eu morava. Meu pai tinha um Passat, pô, colocava uns 3 lá no Passat, a gente ia lá descarregar. Então eu coordenava os caras, ganhava por mim, ganhava nos caras, e porque eu fazia toda aquela logística ali. Então, porque eu já tinha aquilo em mim. Pois bem, mas foi um tempo de aprendizado e tal, e foi indo, aí eu voltei a estudar, terminei, fiz, como eu falei, fiz um técnico em logística, fiz superior em logística, e fui pro meu último emprego, né, com o qual eu trabalhei na CLT, que foi na Gran Vale, uma empresa também que eu sou muito grato. E ali, né, cara, antes desse período eu tinha passado muita necessidade, assim, não fome, né, mas muito aperto. Não tinha, fazia bico de garçom, disso, daquilo, para me virar para sustentar a casa. Eu já estava casado nessa época. E, e aí eu entrei nessa empresa, também tive uma grande oportunidade de um cara que eu vou falar aqui daqui a pouco, que foi meu diretor lá, meu amigo até hoje. E ele me deu carta branca para trabalhar. E realmente nós trabalhávamos muito. Era uma época das vacas gordas, cara. Para você ter noção, essa empresa tinha uma grande frota naquela época, né? Quando eu trabalhei era um ex-dono ainda, era um outro dono, né? O ex-dono. E, pô, chegava o caminhão, só trocava de nem desligava o caminhão, trocava de motorista e o Já negócio saía. pegava. E então eu também criei mais experiência ali, criei mais músculo ali, né? Vamos dizer assim. E tinha carta branca para trabalhar, só que aí eu tava já num período que eu tava começando a estabilizar, tinha pagado as dívidas e tal. E eu falei, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, porque eu já tinha ficado muito tempo, várias vezes desempregado, e eu falei, não quero ficar disso, não quero depender só de um trabalho. E eu não pensava no transporte, porque eu tinha um certo preconceito. Primeiro que eu nunca tinha me achado capaz, aí que tá, né, cara? Quando você não se acha capaz, vai lá, Deus tem algo. Eu não achava que eu tinha capacidade para administrar a empresa. Eu achava que era muito de uma transportadora. Eu achava assim, muito demais. Não daria conta. Porque, primeiro, que eu tinha um pouco de trauma de caminhão por conta do meu pai. Que a gente teve uma vida muito difícil de caminhão e aquela loucura toda. E essa questão de motorista, o bem tá ali, o desgaste, você não ter o controle, né? Não é algo que tá na sua mão. É algo que está externo em vários lugares, em várias Uhum. situações. Então depende de muitas situações externas e de outras pessoas para conduzir aquilo. Então eu não pensava nisso. Eu não pensava, e a questão de custo, eu via aquilo tudo, então era algo que eu não me via. Eu sempre sabia que eu ia montar alguma coisa e mais ou menos transportadora. Só, pois isso aí é espiritual. Só Uhum. que tinha uma empresa que prestava serviço para a Gran Vale na época, e eu olhando aquele trabalho, eu falei, esse aqui eu tenho coragem. Esse aqui dá pra, isso aqui dá pra mim. E eu cheguei pro meu chefe e falei assim, olha, eu tô querendo fazer alguma coisa e eu pensei em comprar na época uma HR, uma van para colocar agregado aqui. Eu posso? Eu como encarregado do transporte, né? É, talvez não poderia, não me autorizaria porque é conflito de interesse. Mas prontamente, como eu era um cara realmente dedicado lá, ele me autorizou. Além de me autorizar, o Paulo, que era o meu coordenador, eu falei com ele e falei com o meu diretor, que era o Temer. E o Paulo, além de me autorizar, né, falou, ó, só fala com o Temer, ainda me orientou, ele falou, cara, você vai comprar uma HR? Custa tanto. E o valor do frete, olha aqui pra você ver, a tua tabela. Faz a mesma coisa. Compra uma Fiorino, que é a metade do preço e tal. Me deu a dica, gratidão, Paulo. Né? Nunca vou esquecer desse conselho que você me deu. A gente se vê de vez em quando, ele trabalha numa empresa lá na rua da minha. É... Vou mandar o podcast pra assistir, pra ele e pro Temer. E aí, rapaz, eu fiz isso. Eu comprei essa primeira Fiorino. Sem dinheiro, fui lá, financei 100% e comecei ali. E ali começou a GitLog. Isso era 13 de julho,
13 de julho, ou 13 de julho de 2011. E ali começou. Primeira quinzena dessa Fiorino, isso aí também fica... É valioso isso. Porque as pessoas se perdem muito no caminho. E é isso também que não faz ou o negócio prosperar, ou as pessoas desistem. Como era um negócio paralelo, na primeira quinzena, cara, de frete, eu faturei mais do que eu ganhava de salário. Pô, falei, cara, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Não era nada Vislumbra, né? mas não era nada tão absurdo, mas era muito mais do que eu ganhava no mês inteiro. Sim, E já, eu já muda. E eu falei, caramba, né? Mas o que eu fiz? E isso perpetuou, né? Durante aquele ano. Uhum. E aí o que eu fiz? Cara, eu não misturei as coisas. Falei, se eu vivo com o meu salário até aqui, nada vai mudar. E vou continuar com o meu salário, isso aqui vai ficar pra isso. Isso aqui é um novo negócio. E o que te fez segurar a mão pra não torrar o dinheiro? Cara, é isso aí, é Deus. Te juro. Porque, como eu falei, eu vim de um lar que, somente na questão financeira, ninguém era brabo. Então, não sei, cara. Isso aí foi Deus, porque eu sempre tive essa visão. Em primeiro lugar, eu nunca me... Eu acredito, realmente, quando eu puxo a memória, eu nunca me deslumbrei com esse tipo de coisa. Eu nunca, assim, me deslumbrei com coisas materiais de verdade. Tanto que do grupinho dos meus colegas lá, quando eu era mais novo e tal, todo mundo andava muito bem arrumado, minhas roupas eram do Mercadão, mas eu tinha um carro. Entendeu? Então eu pensava em coisas maiores, mas não me deslumbrava. Então, tipo, eu não tinha aquela necessidade de ter pra mostrar ou pra ser, entendeu? E até hoje. E graças a Deus por isso, porque eu não sei, isso veio realmente da natureza. E aí, isso continuou, cara. E aí, pô, começou a crescer, aí nisso eu passei por um processo de divórcio e tal. Nesse processo eu tive que vender algumas coisas, e o carro que eu tinha, que era um carro simples, por sinal, mas aí entrou uma Fiorino no negócio, outra Fiorino no negócio. E as duas trabalhavam pra Granvale, né? Nessa época. Aí eu chamei um primo meu pra trabalhar junto, o outro motorista que trabalhava. E eu saí da Granvale, eu me formei em dezembro daquele ano na faculdade e saí da Granvale. E fui procurar emprego, naquele início de ano de 2012. E procurando, né? Me formando, procurando e fui fazer uma entrevista para encarregado numa fábrica aqui, para encarregado, para supervisor, algo assim de logística. Pô, quando eles me ofereceram o salário, eu olhei bem e me ofereceram pro segundo turno, algo que eu não queria mais e tal. E eu falei, fui orar, cara. Falei, eu lembro das promessas que eu fiz para mim mesmo. Falei, o dia que eu tivesse uma casa, eu não teria medo de arriscar mais. O dia que eu tivesse um teto, pelo menos pra minha família não passar apertado, eu não vou ter medo. E eu olhei porque eu pagava pros motoristas, eu falei, pô, eles ganham mais do que isso que eu tô me oferecendo. E tudo coincide, tudo, né, cara, tudo compila pro negócio. Eu lembro que a Granvale chegou em mim e falou assim, Marlon, você precisa abrir CNPJ, porque agora vai precisar de CNPJ para prestar serviço. Então a Granvale me pediu isso, eu dava curso de logística na prefeitura nessa época, e eu dava um trabalho muito específico em toda a turma minha sobre just in time. E eu comecei a refletir aquilo, falei com aquele meu amigo que apareceu na foto, o João, e eu tinha acabado de me divorciar, não tinha dinheiro, os 2 carros parcelados e tal, e eu falei, João, só que como eu vim dessa criação de meu pai, né, devendo muito, sempre aquela loucura, e a gente passava por uma certa vergonha por isso, então eu tinha até medo de ir no banco, irmão. Eu tive um boleto na minha vida, com 17 anos, comprei um som Aiva, ninguém lembra quem é dessa geração. Se minha filha estiver assistindo, ela vai falar, quem é Aiva, pai? Quem que é esse? E aí, eu não fiz mais boleto, cara, porque eu falei, não, eu não vou comprar nada parcelado, meu irmão, fazer dívida, eu tinha trauma de dívida. Então eu tinha trauma de comprar coisa financiada, eu comprei, porque a Fiorino, a primeira Fiorino, que eu falei que se der ruim, o meu salário paga, eu não vou sair devendo ninguém. Uhum. E foi isso. E aí, eu chamei o João, falei, João, cara, você não queria comprar um caminhão um dia pra me administrar pra você? Você não quer ser meu sócio e tal, você me ajuda? E a gente foi sócio nesse período. Aí ele topou e a gente foi sócio. Só que eu botei... Ai, senhora, essa é forte também. Sabe aquele lance que você fala assim, vou abrir um paralelo aqui. Sabe quando você fala assim, ô Marlon, será que eu devo
Poxa, será que eu vou pegar um exemplo bem chulo, vai? Será que eu devo ir pra academia ou é melhor eu ir comer a coxinha? Você já sabe qual é a resposta. Você já tem, eu falei um exemplo bem bobo, mas assim, a gente precisa ouvir primeiro a Deus e o nosso interior, que toda a resposta está aí dentro de nós. E a gente terceiriza isso. E terceiriza, porque a gente não quer assumir a culpa sozinho. Fica mais fácil, é mais cômodo, né? É mais É mais cômodo. cômodo você jogar, É. porque se der certo, beleza, o cara me ajudou. Agora, se der errado, você se sente menos culpado, Menos do tipo, culpado. foi por culpa dele que Pois deu é. errado. E aí, como eu falei pra você que eu tinha esse negócio de banco, de financiamento, eu não sabia nada disso, e eu queria alguém pra... O João falou isso no podcast, ele falou que ele queria alguém pra proteger, pra me proteger, alguma coisa assim, ele usou algum termo que eu me esqueci agora. Aproveita e assiste lá o podcast lá dos 10 anos da Justlog. E aí, cara, eu sei que eu chamei o João, né, meu irmão, botando porque o pai dele já era um cara empreendedor, já tinha negócios, ele também tem um negócio até hoje. Falei, pô, meu amigo de confiança. Enfim, que a gente entrou junto e a coisa foi indo. 2012, então começamos em maio para junho de 2012 e fomos juntos até julho de 2013. Cara, nesse um ano e alguns meses, a gente passou, eu vendi almoço e às vezes não comia janta. E eram dias de trabalho. Quem acompanhou, quem estava perto, o meu primo Rafael que trabalhou com a gente, a Arinos, que foi um cara que trabalhou, algumas pessoas que eu devo o meu agradecimento porque participou disso. A gente trabalhava 24 horas, era quente o negócio, era chapa quente, como diz na gíria. E aí, rapaz, só que a coisa não ia. Compramos um outro caminhão para um serviço, o serviço não vingou. E eu falei, meu Deus. Mas eu tava ali, eu sabia o que eu tinha que fazer. E a nossa amizade estremeceu porque o João também tava com alguns problemas, ele não conseguia nem me auxiliar e ainda quase me atrapalhando. E eu tava sozinho no barco. E aí um dia a gente chegou e ele fugindo de mim, um dia eu cheguei e falei, cara, parou. Pode ficar com tudo, eu tô indo embora, eu não aguento, senão eu vou morrer, cara, eu não tô aguentando. Era uma pressão muito grande, eu falei, não tô aguentando. Aí a gente se abraçou, aquela coisa romântica, né? Aí a gente... Sei bem como é, sei bem como é. Aí ele, não, cara, o filho é teu e tal. E aí eu segui, a gente ali, isso era julho de 2013, julho de novo, 2013, julho, ó, de 2013. E a gente rompeu ali, pô, ficou tudo em paz. Uma coisa que eu vou deixar não posso dizer conselho, eu não sei que palavra usar, mas deixar de visão para quem tá nos ouvindo sobre honrar, né? A gente vai falar sobre alguns princípios daqui a pouco, mas vale a pena nessa história lembrar que assim, eu honro ele até hoje, é meu amigo, meu irmão. A gente não faz mais nada junto. Não faz nada de negócio junto. Mas é muito meu amigo de casa, né? Frequento a casa dele, ele é a minha. Mas eu honro ele porque ele acreditou em mim quando eu não tinha nada, quando não tinha esperança. Quer dizer, esperança nós tínhamos, mas quando não tinha. Visualmente não havia nem esperança. Ele me deu outras oportunidades antes disso. Quando ele me conheceu, que eu estava casado, estava desempregado, numa situação braba, e ele abriu algumas portas para mim e quando você chega, né, cara, às vezes no local que você é novo, as pessoas tendem a desconfiar. Aí eu falei agora pra você que eu nasci em São Paulo, aí vem esse sotaque, né, que não é, que é do Rio e tal, a pessoa fica, pô, cara, já a pessoa tá um preconceito. E ele confiou em mim, ele acreditou em mim mesmo assim, e aí a gente fez isso. Então rompemos a sociedade ali em julho. E olha que dinâmico, né? Isso agora vale entrando para um lado mais espiritual da coisa, né? Em fevereiro daquele ano de 2013, estamos contando a história da empresa aqui, né? Então, você me corrija se eu tiver com tempo. Em fevereiro de 2013, um cliente, que é meu cliente da gente até hoje, me ligou e falou assim, olha, manda uma proposta. Olha que honra, meu irmão. Às vezes é porque eu não teria capacidade de fazer esse pouco que eu fiz, na vista de algum, né, dependendo do ponto de vista, eu não teria capacidade, irmão. Não é inteligência, são coisas que é Deus. É Deus e certas estratégias que Deus vai colocando você para fazer, isso vai te levando em alguns níveis, vai te colocando em alguns níveis. Então, em fevereiro, quando essa empresa me ligou e pediu para eu mandar uma proposta, eu fui lá no meu diretor, que era da Gran Vale, e falei, olha, a empresa tal me pediu uma proposta. Eu posso enviar? Porque eu prestava serviço para eles através deles.
Então não ia sair passando por cima de ninguém. Eu fui lá e perguntei a eles. Falou, pode, porque não é o nosso nicho. Porque a minha empresa nasceu como transporte utilitário. JITLOG, se você pegar lá atrás, JITLOG transporte utilitário. Porque eu tinha trauma de caminhão, lembrando, né? Ainda tem ainda. Não mudou. Ainda tem um pouco de receio. E aí, cara, quando eu rompi a sociedade em julho, aí nós tínhamos um caminhão que bateu. Não posso falar nem o nome do motorista que bateu. Bateu esse caminhão, nunca mais ficou bom, caminhão zero. E eu queria vender o João não, ele não tinha essa ideia. Ele tinha essa questão de ter o bens e tal. E eu tinha outra visão. E eu não vendia por conta dele. Eu sei que a gente rompeu em julho. Agosto, esse cliente me ligou. Começa a fazer um teste com a gente aqui. Manda um carro, manda outro. No mesmo agosto, vendi o caminhão, bem vendido. Agora pega o que é honra. Eu já tinha desfeito, não tinha débito nenhum com ele, tava tudo certo. Nós vivemos no prejuízo nesse 1 ano e meio. Quando eu vendi esse carro, acho que na época deu 20 mil, o cara pagou do que a gente tinha pago. Não tinha compromisso nenhum. Eu fui lá e dividi com ele. Falei, não. Você comprou, a gente tava junto, sua parte aqui. É isso. E o senhor Riley não me pediu, ele não esperava e eu não tinha o mínimo de obrigação com isso. Mas eu entendi que é assim que tem que ser. Eu não vou segurar o que de repente não é meu. Ele fez comigo. Por mais que não participou, mas ele tava junto. Então, eu entendi que era esse caminho. E agosto começou, pede um carro, pede outro. Só pra você ter noção, a gente faturava naquela época, vamos dizer assim, 10 mil por mês. Um exemplo, vou fazer uma analogia. De agosto pra frente a gente começou a faturar 120 por mês. E ali só foi indo. Logicamente, enfrentamos vários problemas. Em janeiro daquele ano, esse mesmo cliente ficou com grande débito conosco, demorou para pagar. Então, para quem não estava ainda começando, não tinha uma estrutura. E a gente superou também essa fase. É cliente da gente até hoje, como eu falei. E assim foi, cara. E dali pra cá a gente só cresceu. Cresci de uma forma orgânica, né? Eu tinha uma ideia, outra chave que é bem importante para você que tá partindo para um negócio, para você que tá pensando, né, em ter um negócio, ou já tem. Primeiro, que tem uma coisa que eu peço todo dia na minha vida. Todo dia eu oro pedindo isso. Peça sabedoria, tá em Tiago 5, se eu não me engano. Quem quer, peça sabedoria que Deus dá, né, para quem pede. E a sabedoria é importante pra gente lidar não só com os negócios, mas com a vida pessoal. E eu sempre pedi sabedoria. E aí, eu tinha, por exemplo, no início eu tinha ideia de ter uma grande frota. Depois, cara, mudou a dinâmica. A gente entendeu que era melhor trabalhar com terceiro, até pelas oscilações que aconteciam, né, de mercado, e assim foi. Então, eu fui sempre lidando com o negócio devido ao tempo. E fui tendo estratégia no tempo devido, né? Então, mas a gente cresceu de uma forma orgânica. Hoje a gente vamos fazer 13 anos, como você falou agora, em julho. Temos uma sede própria que fica lá em frente à Volkswagen, um galpão de 300 metros quadrados, tem estoque, tem porta-paz, tem pilhadeira, tem frota própria, tem terceiro, temos um escritório bacana, mas tudo isso foi orgânico, assim, não foi altos investimentos. E eu aprendi logo cedo também, né, isso foi em 2015, quando eu tive essa sacada, como tinha esses altos e baixos, eu falei, caramba, a empresa do mesmo jeito que dá, ela toma. Então, é aquilo, você precisa movimentar as coisas. E aí eu comecei também a movimentar, investir em outras coisas, em outros negócios e tal. E estamos caminhando, sabe? Então, aí, por exemplo, eu tava você conhece ele, com o Renan, numa reunião semana passada, a gente tava falando sobre negócio, e ele falou, pô, qual que é o sonho pra empresa, né? Igual hoje, falando na área de transporte. A tecnologia tá muito rápida, tá avançando muito rápido. O custo hoje tá muito alto, o transporte. Então eu falei, cara, eu não tenho... Como eu falei pra você aqui no bastidores, né? Se tivesse 10 milhões hoje, desses 10 milhões, eu não colocaria na JITLOG, por exemplo. Eu iria entender ainda o que tá acontecendo. Porque o custo tá muito alto para operar. E, por exemplo, eu sou uma empresa de pequeno porte hoje, né? Pequeno porte. Mas eu vou continuar atendendo. Eu sei que eu vou continuar faturando aquilo que a gente fatura, uma média. A gente tem sempre metas de crescimento anual. Crescemos no ano passado um pouco mais de 20%. Então, para esse ano, a média é 20% também crescimento de faturamento sem investimento, com negócio, terceirizando. Então, essa é a minha estratégia. Eu vou lidando com o que eu estou vendo de cenário, com o que eu entendo, o que eu entendo do cenário atual. E tem dado resultado. Porque eu quero outra. Hoje, sucessão, cara.
Meu filho toca o negócio dele. A minha filha caçula, que é a que poderia, de repente, eu não sei o dia de amanhã, mas eu acredito que não e nem quero, para falar a verdade. Quero que ela vai fazer algo para ela do que ela esteja realmente amor em fazer. Então tem a questão de sucessão. Então hoje, para o que eu quero, eu cheguei assim, vamos sempre expandir porque não pode parar, né? Você não pode estacionar. Mas é criando uma boa gestão com a equipe que eu tenho, né? Uma boa gestão com a equipe que eu tenho, fazer o negócio expandir, como eu falei, com investimento, com baixo investimento, né? E aí a gente crescendo organicamente do jeito que tá, porque eu tenho certeza que aí, se a gente chegar mediano, o médio quebra, mano. Eu vejo que o transporte, que o cara que tá mediano, a tendência do cara ser engolido por uma grande é muito fácil. Porque é o que está acontecendo, no geral. O pequeno você vai existir ali, eu vou estar ali, entendeu? Então hoje eu estou galgando outros negócios, inclusive eu estou trabalhando por uma transição de carreira, né? Nesse sentido de um outro objetivo que eu tenho, que a gente vai falar daqui a pouco, que é escrever, treinar, né? A gente criar algumas coisas aí futuras aí para compartilhar com as pessoas. Show. Vamos lá, tem aqui, ó, a galera aqui, momento fã. Camargo Suzy tá na live, o André Couto tá na live. Ô, André, Andrezão. abraço. Marlon é um cara sensacional. Obrigado, gente, vocês que são. Cara, então vamos lá. Crescimento orgânico, certo? Uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, já está consolidada, e nessa visão que você falou, você, estando pequeno, você existe. Você partindo por uma empresa médio porte, as grandes vêm e vão querer comprar a sua ou vão fazer de tudo para quebrar a sua. Correto? Certo. Então você tem a pretensão de vender empresa? Não tenho a pretensão de vender, na verdade. Também, quer dizer, não é algo que eu também não faria. Tudo depende da proposta. Se alguém tiver aí, se alguém estiver escutando, tiver uma boa proposta, eu penso. Sim. Não tenho apego, não. Mas assim, não penso, teoricamente, mas também não é uma coisa que eu não seria viável, sabe? Mas como eu falei, eu vou continuar prestando serviço. Eu tenho cliente de 10 anos. A gente vai continuar porque no utilitário, o que acontece? Eu tenho menos obrigação, vamos dizer assim. Certo. No que sentido? Com certificação, com tecnologia, entendeu? Então eu consigo, é uma prestação de serviço mais emergencial, entendeu? Então eu tenho menos obrigações nesse quesito burocrático. E eu vejo que para crescer hoje, se eu quisesse aumentar, por exemplo, tem um detalhe. O pessoal que está nos ouvindo aí, que também depende de mão de obra, tem uma coisa que hoje está desafiador, mão de obra. Mão de obra está desafiador demais. Então eu penso também nessa situação. Hoje, inclusive, entrou um motorista lá na empresa para fazer um teste. Fez teste hoje, vai fazer teste amanhã. Mas, cara, tá muito desafiador. Entendeu? Tá muito desafiador. Então aí isso também entra custo, que eu te falei, o custo tá alto. Então você vai. Se eu for aumentar a frota, por exemplo. Entendeu? Os contratos hoje, eles estão, como eu posso dizer, frágeis. Entendeu? Tá frágil. Então não dá para ficar investindo 400 mil toda hora, com equipamento na rua, com seguro alto, com a legislação que nós temos aí, que muda toda hora. Eu recebi uma multa lá na empresa, que tá lá, do IBAMA. A gente nem sabia. Então, ou seja, toda hora muda alguma coisa e... Lógico, tem uma questão que eu também não trabalhei direito, eu preciso falar publicamente. Assessoria. Né? A minha assessoria, tipo, fiscal, contábil, infelizmente não atendeu todos os requisitos, assim, não batalhou isso com a gente. Então hoje eu não penso em expandir. Como eu falei, se tivesse 10 milhões na mesa aqui pra mim, eu iria continuar, amanhã eu iria trabalhar normal, a gente ia fazer de repente alguma melhoria na empresa. Eu não digo que investiria, não nesse sentido. Mas como eu falei, vamos continuar crescendo, a gente renova a frota, todo ano a gente adquiriu uma frota praticamente, quase todo ano. Ano passado fizemos uma aquisição, esse ano fizemos outra. Estamos para fazer outra até agora no segundo semestre. Então não é que está estático, não. Estou dizendo que eu não quero ter... Eu não me vejo com 50 Fiorino ou 50 caminhão lá na empresa. É isso que eu estou dizendo, devido à mão de obra, devido ao alto custo, devido à tecnologia que está muito rápida. A empresa ela vai se retroalimentando sem você precisar ficar injetando. Justamente. E assim, como eu falei... Porque é o cenário que eu enxergo, tá? Perfeito. Por isso que eu falo, cada um tem uma visão. De repente, pega o meu amigo Temer, ele tem totalmente outra.
Ele tem uma grande empresa lá em Pindamonhangaba, que é pra mim serve. Um abraço, Temer. Trouxe seu livro aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. E assim, de repente ele tem totalmente outra visão, mas ele veio de outro lugar. Ele tem outra trajetória. Então não dá pra gente comparar. A minha visão hoje é essa e assim, eu tenho que saber o que eu quero. Eu tava falando com o Renan sobre isso. Você tem que saber o que você quer, meu irmão. Eu quero chegar e fazer o que eu fiz hoje. Eu saí da empresa, fui correr com a minha filha 5 quilômetros, deixei ela em casa estudando, vim pra cá gravar contigo, entendeu? Amanhã eu consigo levar ela pro colégio cedo, faço a mesma coisa, sabe? Consigo viajar. Você entendeu? Então, meus filhos já são tudo adultos, só tem a caçula de 15 anos. Irmão, então assim, o que você quer? Eu quero ter acesso, mas olha, não confunda, né? Eu falei pro João um dia a gente conversando. Não se compare com ninguém. Não olhe para a história do outro, tem que olhar para a sua. A sua história que gera uma necessidade, gera um conhecimento, gera uma expectativa. É cada um, entendeu? Então, porque senão às vezes a gente pode falar alguma coisa e assim parecer que como é que eu posso usar o termo? Tipo, igual eu falei pra alguém, eu falei assim, eu falei pra minha filha, você não tem que ter amor ao dinheiro, mas dinheiro é importante sim. Se não for dinheiro, você não tava aqui fazendo tal coisa. Então, eu não quero dizer que você não é pra prosperar, que não é pra crescer, cada um sabe onde tá. Hoje, pela minha condição, da história que eu construí, da minha situação familiar, eu falo assim, irmão, eu não tô querendo acumular nada. Entendeu? Não, então eu não tenho nem, mas é eu. Tem pessoas que precisam acumular, quer ter cada um sabe a sua história, sabe o que quer pra vida. Eu quero liberdade. Então eu tenho construído uma situação profissional e financeira que tem me trazido isso. E eu tenho vivido isso. Lógico. Minha namorada às vezes fala, nossa, você não para, né? Às vezes você tá comigo e você não para. Eu falo, então, esse é o preço. Mas a gente pode estar sem parar em Ubatuba, um exemplo, né? E trabalhando, mas a gente pode estar desfrutando. Então, esse é o lado bom, e o lado ruim é que eu tô ligadão o tempo todo, entendeu? Então tem tudo isso. Ontem à noite alguém ligou e falou, olha, o fulano não vai poder trabalhar amanhã com o caminhão carregado porque passou mal, tá no... E aí? Ontem, 8 horas da noite, domingo. Eu falei, calma aí, vamos resolver, e vamos resolver. Então, esse é o ônus. E o bônus é que eu posso estar aqui, eu posso estar em outro lugar, entendeu? E tenho acesso a coisas que eu quero ter acesso. Então, eu trabalhei para ter o acesso a isso. E então, por isso que eu digo, né? Por isso que eu falei, então, voltando da empresa. Então, a GitLog vai continuar, até quando Deus permitir. A gente não vai ficar estático, como não está estático. Eu treino pessoas lá. Várias pessoas que passaram lá pela minha empresa ao longo desses anos entraram sem saber nada, saíram treinadas, pessoas que estão em outras empresas. Alexandre, o grande irmão, pastor lá da Abachet lá, meu irmão, meu amigo, grato a ele também. Pô, ele era de outra área, ele entrou lá, hoje ele tá lá como supervisor na Gran Vale, tem nos dado trabalho, inclusive, tem nos dado oportunidade lá. Então é isso. Então eu tô criando isso. É isso que eu tenho feito e como eu falei, mas vamos para outro lugar, vamos arrumar outro desafio. Agora eu tô buscando outro desafio que também vai dar bastante trabalho. Isso aí. Mas vai dar acesso. Cara, uma coisa que eu aprendi e que, assim, eu trago pra mim como sendo uma verdade, né? Não compare o seu palco com o backstage da outra pessoa. Ou não compare o palco da pessoa com o seu backstage. Porque a pessoa, ela tá lá, ela não caiu lá de paraquedas. Sim. Ou pelo menos na maior parte das vezes, né? Trilhou-se um caminho. Ela se esforçou e é mérito estar lá. Nem tudo que a gente fala é para todas as realidades. Sim, tudo. Né? Então, se você que está assistindo essa live ou vai ouvir, absorva o que faça sentido para você, tenha o discernimento, né? A sabedoria, busca a sabedoria, e o que não for, você descarta. Porque são modelos de negócios diferentes, né? Mas coisas não mudam, que são os princípios. Sem dúvida. Ter os princípios. Então, uma dúvida que eu tenho é, nessa sua trajetória, você já tinha conhecimento sobre todos os princípios e a utilidade deles? Ou você só foi descobrir que você sabia posteriormente? Eu só fui saber que eu praticava agora, né? Há poucos anos atrás. Pegando esse gancho que você tocou aí, eu tava falando sobre a primeira Fiorino, né? Aí que eu falei que tinha algo espiritual. Quando eu era criança, 11 anos de idade,
Eu morava em São Paulo, morava no morro lá. E a gente descia de carrinho de rolemã. Cara, isso é muito Gostoso, louco. hein, cara? Mas essa história é muito louca, sabe por quê? Porque é espiritual, irmão. Cada um, eu acredito nisso. E aí você vai aprofundando, você vai lembrando das coisas e é muito doido. E a gente brincava, olha só, olha a minha mentalidade. Eu quero fazer um paralelo não, eu quero fazer uma conexão do que nós estamos falando agora do que eu falei anteriormente. Sobre o que você tem que escutar aqui dentro. Às vezes a gente busca muito aí fora, escuta coach, é muito importante, tá? Eu aprendo muito, eu aprendo ouvindo o Marcelo, eu aprendo de aproveitar que o André tá aí, pô, do Insight, a gente aprende o tempo todo. Não tenho dúvida que tudo isso agrega, traz insight novo, fala Insight é o nome do programa Insight, que agrega, que vira uma chavinha, não tenho dúvida disso. Mas tá aqui dentro, ouça aqui dentro, não tenha medo. Não tenha medo. E cuidado também, porque se só ouvir os outros, tem que tomar muito cuidado. A gente vai falar de livro, para não se tornar um obeso intelectual. Porque senão você absorve, consome e não transborda em ninguém, não transborda em nada, não põe em prática. Não executa. Começa o básico, meu irmão, o básico. Eu te falei aqui no Bastidores que eu estava fazendo uma reunião na empresa esse dia, que foi top demais. A gente vai falar lá, mas vamos falar do que você falou sobre princípios. Eu quero fazer uma conexão de uma fala minha que foi da primeira Fiorino. Aí quando eu era criança, descia de carrinho de rolemã lá no bairro, lá no Casa Branca, em São Paulo. Vai ver que quebrada que é. E eu sonhava que eu construía. Olha que doideira, meu irmão. Se a gente não tem que escutar o subconsciente. Isso aqui eu acho que eu não comentei, eu não sei se eu já comentei isso na minha vida. Eu não sei se eu já falei isso que eu vou falar agora. Eu sonhava, porque é muito. Esse é muito. Não sei nem a palavra. Eu sonhava que eu construía um caminhão de madeira, como rolemã, como um carrinho de rolemã, como eu não tinha carta, mas eu sonhava que eu pudesse dirigir. Eu sei que eu não sei como eu sonhava aquilo, era uma coisa abstrata demais. E eu saía vendendo fruta nesse carrinho de madeira. Devia ter nessa faixa de idade, de 11, 12 anos. Eu acho que eu fui no estádio de futebol uma vez que meu pai levou a gente no jogo de São Paulo e Chile, naquela época. 30 anos atrás. E meu pai puxava numa transportadora lá em São Paulo, e eu me recordo que a gente foi de lá. A gente foi até lá e de lá saiu com o pessoal todo junto. Eu era criança, saímos numa Kombi. E tinha um pátio nessa transportadora, era um pátio gramado. Aí tava lá os caminhões, tal, aquelas coisas, aqueles caminhões daquela época lá, tudo velho, aquela coisa, um escritório aqui. Vai fazer sentido outras coisas agora, muito louco. Eu dormia sonhando com aquela transportadora. Sonhava que era minha aquela transportadora, que meu pai trabalhava junto, tudo ali, a gente estava ali. Eu sonhei com aquilo há muito tempo. E não é porque eu tinha aquele sonho, eu sonhava com aquilo só. Não é porque eu desejava aquilo. E então tem a ver. E aí depois, quando eu fui ficando adulto e quando eu passei por esses perrengues todo, eu sempre tive na minha. Olha que doideira, cara. Isso eu já comentei, eu acho. Eu sempre tive uma consciência que se eu comprasse uma Kombi, eu falava assim pra mim, ó, se eu comprar uma Kombi, se eu comprar uma Fiorino, eu nunca mais vou pagar, falar na gíria, eu nunca mais vou pagar pau, cara. Nunca mais vou passar apertado. Uhum. Aí, só tô mandando pra uma pessoa aqui. E foi isso que aconteceu. Quando eu comprei a primeira Fiorino, eu nunca mais parei, vi a GitLog e tal. Aí, voltando, então, eu queria falar sobre isso primeiro, sobre você, escutar realmente o seu interior, mas pedir a Deus sabedoria, como eu falei, Ele dá. E aí, e como a gente falou aqui, né, dar o passo que Deus dá o chão. E sobre princípios, aí voltando agora para um tempo mais próximo da atualidade, né, do dia de hoje, quando eu estava naquele processo que eu dava curso de logística, eu dava um exemplo, né, para as pessoas, que eu falava o seguinte, né, para os alunos lá, eu falava assim, ó, a gente falando sobre processo logístico, falando sobre melhoria contínua, Kaizen, falando sobre redução de custo, falava muito sobre isso. Isso é uma coisa que me mantém de pé até hoje, eu apliquei muito bem isso na minha empresa. Eu dava um exemplo, o camarada falava o seguinte, só que não adianta você fazer por fazer.
Cara, você tem que ser justo e honesto em tudo aquilo que você tá fazendo. E eu falava pro camarada, a gente falando sobre movimentação. E eu falava, pô, você precisa ter uma consciência, mesmo que o negócio não é seu, mas tem que fazer. Eu não tinha a mínima noção, irmão. Não era nem crente naquela época. Eu sempre fui cristão, mas não era nem. Não tinha nem entendimento nenhum. Eu falava, você tem que fazer como faz pra Deus, como se fizesse pra Deus. Então, quando você vai levar um material, que a gente tava falando sobre isso, né, lá nesse curso, vai levar um produto acabado, já volta com o hack embora. Não faça movimento desnecessário, com desperdício. A gente tratava muito sobre isso. Eu já pregava aquilo, cara. Eu já pregava aquilo. Eu brigava com todo mundo. No meu último emprego na Gravata, meu irmão, o pau comia, porque eu brigava pros caras tratar bem, tratar com zelo as ferramentas da empresa, pô. A ferramenta de trabalho. Eu trabalhava arduamente em todo lugar que eu trabalhei, então eu apliquei isso na minha empresa. E aí depois que eu fui entender que eram os princípios. Aí o princípio da honra. Uma coisa importantíssima, importantíssima, e a gente faz isso até hoje, graças a Deus. Fazer mais com o combinado. Entendeu, cara? Fazer mais com o combinado. Uso da inteligência. Uso da inteligência, porque todo mundo nasceu com inteligência. Né? Eu dou um exemplo, eu gosto de contar uma história que é real, aconteceu, e sobre a inteligência, né? Você tem que desenvolver. A inteligência, você já veio com ela, mas você precisa treinar ela. Assim como o músculo. Né? Você precisa se exercitar. Vai criando novas conexões neurais. É isso, então é igual músculo. Se eu ir na academia, eu vou ficar mais forte, mais saudável. Se eu não for, naturalmente. Atrofia. Atrofia. Minha irmã perguntou um dia pra mim, né? Um dia na mesa na casa da minha mãe. Aí ela comentou assim, ela falou assim, nossa, não, Marlon, mas você, né? Sempre foi mais desenrolado que a gente e tal. Você é muito inteligente. Aí eu falei, não, mano, você tá enganada. Não é bem isso, não é porque eu sou. É porque eu arrisquei mais. É porque eu treinei mais. É porque eu busquei mais. Aí eu não sei o que ela continuou falando esse assunto. Aí ela falou assim, eu falei assim, não, ela falou, que você lê. Ela usou vários argumentos lá. Eu falei assim, então, vou te mostrar como é que é. Quantos livros você leu esse ano? Ah, eu acho que na minha vida toda eu li uns 8. Eu falei, então, só esse ano eu já li 10. Então, naturalmente, eu vou criar mais. Como é que você usou o termo aí? Conexões neurais. Conexões neurais. Então, é isso. Então, usar a inteligência, fazer mais com o combinado, honrar. Sabe, honrar as pessoas que abriram porta pra você. Entendeu? Deixa eu pegar aqui todas porque eu também não lembro, né? E alguns a gente vai discorrer sobre eles. Como eu falei da inteligência, né, cara? Disciplina. A disciplina é um princípio, né? O servir, né? Você servir o outro, mas e servir o outro quando quando o outro não tem nada para te oferecer, Marcelo? A sabedoria que vem do alto, relacionamento que você vai precisar de pessoas, não adianta, né? São pessoas, são pessoas que você precisa, são pessoas que fecham portas, são pessoas que te traem. São pessoas que às vezes nos chateiam, mas são pessoas também que nos abrem porta. São pessoas que nos promovem. Quando eu falo do João, quando eu falo do Temer, tem várias pessoas para eu citar. Se eu falar de todo mundo, a gente fica aqui. Mas, por exemplo, o Temer é um cara que ele sempre falou meu nome em lugares estratégicos. Sabe? Pô, a gente já brigou, irmão. A gente já ficou sem se falar. Sabe? Tem coisas que eu não gosto nele até hoje. E é normal. Assim, só que eu honro ele onde eu vou, porque ele sempre me honrou também. Não como uma troca, mas ele sempre falou meu nome em lugares que eu não estaria, sabe? Então, que eu não conseguiria estar, vamos dizer assim, né? Que eu não teria acesso. E então eu sempre honrei a vida dele, como eu honrei do João, como eu honro dos meus colaboradores, entendeu? Eu acho que isso é importante. Então, esses princípios no negócio, né, cara? Ah, lógico. Vou mandar um abraço aqui, pode, né? Ah, fica à vontade, Vou mandar um cara. abraço. Eu acabei de citar ela aqui. Mandar um abraço pra minha irmã. Pega essa visão aí, hein? Pega esse código. Leia, treine, que ninguém é mais inteligente que ninguém. Uns exercitam mais, outros menos. E abraço, mano. Então, cara, eu acho que acho não, tenho certeza.
E tem coisa óbvia, né, Marcelo, que eu falo lá na empresa, que eu falo pros meus meninos também lá, falo pros meus filhos, sobre quando você pergunta se eu não deslumbrei financeiramente, né? Igual agora, eu tô passando por um processo, eu tô em outros negócios e tô a pé. Eu tô sem carro, tô usando o carro da empresa. E pra mim é normal. Pra mim tá tudo bem, irmão. É só um tempo e isso foi em várias situações que já aconteceu comigo na empresa, né? Já tivemos que desfazer de coisas pra gente já estar na empresa novamente. E é saber lidar com todo esse movimento, né? E pra quem tá começando, por exemplo, não pode deslumbrar com dinheiro, irmão. Não pode. Eu acho que você pode se vestir bem com pouco dinheiro, né? Não precisa ter muito dinheiro para isso. Você pode ter acesso a bons cursos, bons livros, a um conteúdo como esse, com pouco dinheiro. E saiba honrar as pessoas, agradecer as pessoas que pavimentaram o seu caminho, que de alguma forma criaram oportunidade para você. Faça isso não só honrando essas pessoas, mas criando oportunidade para outras. Seja um... Como é que a gente usa lá na igreja o termo? Seja um Canal de um bênção? canal de bênção para outras pessoas, sabe? Seja um canal de bênção para outras pessoas. Entenda que seu negócio ele não só foi feito para gerar lucro, né? É lógico que na filantropia tem que gerar lucro, mas não que não seja somente esse o objetivo principal, mas que seja uma fonte de bênção para outras pessoas, que seja uma fonte de oportunidade para outras pessoas. É para isso que a gente ora lá todo dia lá na empresa, é para isso que a gente levanta cedo. Porque se for por dinheiro, chega um momento que você para. Se for só dinheiro, aí não faz sentido. Então, você tem que ter um porquê. Sabe? Tem que ter um porquê, é lógico. Quando eu comprei a primeira Fiorino, o meu porquê era porque para eu não passar mais fome, necessidade, para eu não ficar desesperado, né? Enfim. Então, esse era o meu porquê, mas esse porquê passa rápido. Então, tem que ter um porquê mais profundo. Então, e a gente aprende, cara. E a gente aprende. Eu lembro de uma pessoa, uma colega, muitos anos atrás, eu lembro que eu tava muito bem estabilizado. Oh, meu Deus, isso também, tudo muda, hein? O mundo gira, a gente tem que tomar cuidado com o que fala e com o que pede, né? A Bíblia diz, né? Pedis, mas pedis mal. Aprenda a pedir a Deus e para outras pessoas também. Quando tiver a oportunidade de estar à frente de alguém importante que possa te dar uma oportunidade, aprenda a pedir. Eu lembro que eu falei assim, eu tô cansado. Alguns anos atrás, 2016, 2017. Eu tô cansado. Eu não preciso mais disso, não. Eu não vou comprar mais nada, eu não vou comprar mais caminhão. E já tá de boa, eu já tenho mais do que eu preciso. Ah, vou tocando e não quero, eu já tô cansado. E a pessoa falou assim pra mim: foi pra isso que Deus te colocou aí? Só pra você ficar bem? E os empregos que você tem que gerar? Ela me falou isso naquele mesmo ano, a gente comprou 2 caminhões novos. Porque, entendeu? Uma pessoa leiga, uma pessoa do nada. O assunto era outro, eu só falei que eu tava cansado. E aí essa pessoa me deu essa resposta. Então, é o dia a dia, cara. A gente vai aprendendo, né? A gente... Nossa, tem que ir um pouco pra direita por causa do foco. Eu pra direita minha? Pra minha sua direita? direita. Ah, pra pra lá, cá, pra lá, minha pra esquerda. lá. Então. Aí, tá bom? Aí, deu Beleza. foco. Deu foco? Focou. Nada. Boa. Realmente, cara. E é interessante porque Deus é tão maravilhoso que quando a gente vai se perdendo por qualquer que seja o motivo, Uhum. manda alguém lá e a pessoa mais improvável pode te falar algo que vai trazer você de volta pra realidade, né? Verdade. Tipo assim, olha, pra que eu te chamei? Por que eu te coloquei aonde você está? Verdade. Né? Porque não pode acabar em nós mesmos, né, cara? Não é toda provisão, toda prosperidade que acontece, toda oportunidade, ela não é para um fim em nós mesmos. Ela tem que ter ela é para um motivo muito maior. Sim. E o motivo é o próximo. Quando a gente falando da gente lá na igreja, por exemplo, não, eu tô aqui, eu tô tendo experiência divina e tal. Meu irmão, experiência no dia a dia. Experiência com Deus é com o próximo. É como a gente se move aqui, né, com o próximo, na diversidade. Então, é interessante você tá falando, pô, diversas vezes você teve que abster-se de um bem material para a empresa continuar. Uhum. E isso transfere a visão para os seus filhos, para quem está próximo de você, para que eles também não fiquem deslumbrados com aquilo que você tem. Porque, pô, você passou muita dificuldade, pô, chegou hoje numa condição, uma situação financeira estável.
tranquila, onde você tem certas liberdades que você não tinha. Seus filhos não passaram, acredito eu, pelas mesmas coisas que você Sim. passaram, né? Não. Que você passou, perdão. Então, eles começam a ter uma nova mentalidade. É pra ter, né? Tem uns que vai ter que apanhar ainda pra ter. Não, mas a vida ensina, A vida né? ensina. A vida ensina. E é como a gente estava falando. Se a pessoa ela absorve conteúdo desse tipo, se ela busca, se ela sente prazer em se aperfeiçoar, a tendência dela evitar erros é muito grande. Vai errar? Vai. Todo mundo vai errar. Vai ter os próprios erros. Mas é melhor você ter sabedoria daquilo que você está fazendo com alguém que já trilhou aquele caminho do que você ter que se arriscar. É como a gente falou agora há pouco. Se você escutar isso aqui, não só isso, se você realmente se dedicar a aprender mais, você vai ser mais assertivo. Pô, vai sofrer menos. Vai tomar menos porrada da vida, entendeu? Essa é a questão da coisa. Ó, voltando no princípio que você falou, né? Aham. Eu quero deixar uma sugestão aqui, algo que eu pratico há muitos anos. E lógico, melhorou muito a minha vida. A gente melhora dia a dia, como pessoa, como ser humano, como pai, como filho, como irmão, como chefe, sabe? Como namorado, enfim. Porque a gente é uma pessoa só e somos tudo isso. Leia provérbios. Eu tenho esse hábito. Hoje, no caso dia 14, eu leio o provérbio do dia. E aí, porque o Provérbios é o livro mais atual, meu irmão, que tem. Ele é do dia a dia, ele é um ensinamento para a vida. E ame a repreensão, sabe? Provérbios 3 diz lá, ame a repreensão, busca a sabedoria. A sabedoria vale mais do que ouro e prata. Então é sobre isso. A sabedoria está onde? Primeiro que ela é divina, mas ela está nessas coisas. Ela está nesse conteúdo. Um outro exemplo, né? Por que as pessoas pagam mentoria? Pra pessoa repreender você. Sim, é verdade. A maior parte das coisas que você vai ouvir é falar, olha, tá errado aqui, não é desse jeito, é assim. é o E que aí você precisa amar essa repreensão. Exatamente, você tem que Senão, ter esse ninguém feeling. gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Tem hora, eu sou repreendido, que eu tenho pessoas, né, do meu convívio que têm autorização para me repreender, né? Minha mãe é uma, né? E assim, mas eu tenho dois amigos que também têm essa autorização, dois irmãos na área que eles performam, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então eles me repreendem também. E às vezes eu tô um cada repreendido que eu falo, meu Deus, não é mentira. Aquilo mexe comigo, até sonho. Mas aí eu tenho que entender, eu tenho humildade para falar, opa, meu Deus, eu tô errando aqui mesmo. Eu preciso melhorar essa parte. Eu não tô sendo legal nisso aqui, cara, isso aqui. E aceitar e a gente buscar a transformação. Show. Eu separei aqui 12 princípios milenares, tá? Vamos lá. Primeiro, fé. Fé é, como diz o Thiago Brunet, né? Você acreditar naquilo que não vê, né, cara? Uhum. Fé é você acreditar naquilo que ainda você não enxerga, né? No intangível, né? E falando da nossa fé, por exemplo, a Bíblia diz que sem fé não tem como agradar a Deus. Então, é uma coisa, eu estava caminhando com a minha filha hoje, né? E a gente falou sobre fé. A gente falar que tem fé, tem uma oração que os católicos fazem, eu também fiz muito, não sei se está na Bíblia, fala assim, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha... Não, tá na passagem, tá no Evangelho, se eu não me engano. Eu creio, mas aumenta a minha fé, né? Então a gente precisa pedir a Deus todo dia que aumenta a nossa fé, porque é fácil falar, mas e no dia mal? E no dia mal? E no dia que chega a notícia? E no dia que chega o resultado do exame? E no dia que todas as portas se fecham? E aí? Eu vou compartilhar a gente vai falando, eu vou compartilhar algo real da minha experiência. Um dia, um dia desse eu tive um contratempo com a minha filha, algo que me chateou bastante. Eu estava numa confusão mental para resolver algo com ela, com a minha filha mais nova. E a gente entrou numa conversa difícil e era na hora do almoço. A gente estava em casa, ela tinha chegado do colégio. Eu fui voltar para a empresa e, e eu falei, meu Deus, eu preciso resolver isso. E eu fui na moto, indo pro trabalho e pensando para as pessoas que eu queria ligar. Falei, vou ligar para fulana, vou ligar para minha irmã, não vou ligar para minha mãe, porque eu preciso de um conselho sobre isso. O que fazer?
Era uma decisão que eu queria tomar, que para mim, como pessoa comum, era muito mais viável, mas era uma decisão que poderia impactar destino. Mas eu estava cansado e eu falei, e agora? E o Espírito Santo mostrou em mim e falou assim, é comigo que você tem que falar. Fala comigo primeiro. Fala comigo primeiro. E eu falei assim, e eu não sou muito de acreditar nessa, não é de acreditar não, por isso que eu falo de fé, tá vendo? Eu falo, vou falar nada, eu quero resolver. Por isso que eu falo, a gente fala que tem fé, mas e no dia mal? Pra quem que se liga? Pra quem que se, sabe? O que você faz primeiro? Meu irmão, eu sei que eu cheguei no escritório, eu ajoelhei e clamei, não liguei pra ninguém, sentei na minha cadeira assim, do jeito que eu tô assim mais ou menos, e tem um livro na minha mesa lá. Tava um livro na minha mesa que eu tava terminando de ler. Gostei bem assim mesmo, falei, meu Deus, fiquei angustiado com aquilo. Orei, falei, tudo bem, não vou falar com ninguém. Peguei o livro. Eu tava lendo, capítulo 7. O nome do livro é Ele Escolheu os Cravos, do Max Lucado. Lucaldo que fala, Lucaido que fala. Capítulo 7. No discorrer da leitura, ele estava contando a história de Jesus, das cruzes ao lado, porque sempre tem um caminho, o simbolismo. Esse livro ele conta, ele fala sobre os símbolos da crucificação, do Calvário. E no capítulo 7 está falando das cruzes. Por que colocaram Cristo no meio? Por que das cruzes? Tudo isso tem uma simbologia, né, no mundo espiritual, porque já estava sinalizando que são dois caminhos. Porque um foi salvo, o outro não, e tal. E aí ele juntou várias coisas. Porque a viúva porque a viúva foi atrás da moeda até encontrar? Porque ela deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida? Porque o filho pródigo teve que vir? Pelas escolhas, pela voluntariedade. O filho pródigo foi voluntariamente. A moeda não foi involuntário. Aí o que ele estava fazendo analogia? É aquele que não tem um conhecimento, ou aquele que realmente não tava na ignorância, ou a gente, como já tem conhecimento e faz, então a gente já escolheu, né? E saiu. Meu irmão, comecei a ler aquilo, aí contava a história de uma menina que morava com o pai, e que não sei o que ela dançava com o pai no Natal, e o pai, e não sei o que, e aí a menina fugiu com o namorado, e o pai mandava carta para todo dia, a menina voltou. Porque tinha a ver com a minha filha. Eu ajoelhei, comecei a chorar, Senhor Espírito Santo, obrigado, e tal, e agradeci. Pô, cara, tive uma resposta, quando eu voltei do trabalho para casa, sentei no escritório de casa, conversei com a minha filha, e Deus resolveu tudo. Então isso é fé. Eu tive a fé de fazer o que o Espírito Santo me pediu. É comigo. Fala com ninguém não. Tenha coragem de orar e esperar uma resposta. E aí é fé isso. Fé é esperar. Não esperar sentado. Né? O que está ao seu alcance, faça. Mas o que depende de Deus, confie. Tenha fé que Ele trará a resposta que a gente precisa. Agora eu vou compartilhar uma minha. Vamos lá, fé, né? Exercitar a fé. 2024, tínhamos uma câmera profissional e um celular. Esse era o jeito que a gente fazia o podcast. Uma câmera para o entrevistado e o celular para mim, porque ninguém quer me ver, as pessoas querem ver quem vem, né? E assim foi. E a gente sempre tava orando para melhorar. E aí entra muito no que você falou. Você continua orando, mas você continua fazendo. E foi um podcast atrás do outro. A gente orou e Deus ouviu a nossa oração. E Ele enviou um anjo em forma de pessoa. E tá sentado na minha frente. Porque esse cara aqui, ele chegou, ele falou, pô, você tem um podcast, né? Que legal, eu também tava com podcast, tava fazendo e tal, não sei o quê. Tô com umas coisas paradas lá. Você não quer usar? Assim, parece tão surreal uma pessoa vir pra você e falar, eu tenho bens que não, na minha realidade, não são baratos. E você pegar e falar, eu não tô usando, quer usar? Eu prontamente falei, claro, não vou negar a benção bateu na minha porta. E aí, passou aquilo, a gente continuou orando, será que ele vem mesmo? Ou será que foi só no calor da emoção que ele pegou e falou? E de repente, um belo dia, Marlon bate aqui na frente, pegou e falou, tô aqui ó, que eu prometi pra você, tá aqui ó.
câmera, mesa de corte, tá tudo aqui dentro, pode usar. É isso aí. Então aí entra E numa... a gente não tinha nem conhecimento, a gente se falou pela segunda vez. Que é uma coisa assim, bem Deus mesmo nas nossas vidas, que entra muito também na parte da honra, né? Esse falar publicamente, Uhum. isso é uma forma de honrar a sua vida, Amém. né? Porque se nós somos o que nós somos hoje, grande parte se deve ao que você fez. Cara, de fornecer algo pra gente e a gente colocar e falar, nossa, tudo que a gente tava Deus, né, cara? A gente precisando. não, é Deus que usa a gente pela misericórdia dele, e a gente só é um instrumento. Exatamente. E aí, inspirado no que você fez, eu dei uma mentoria pra um rapaz que ele veio aqui, que ele tava começando. E ele perguntando pra mim o que ele precisava, né? Eu falei, não, cara, ó, você precisa desse adaptador aqui pra você colocar no equipamento pra transmitir sua câmera e tal. E, beleza, eu vou comprar. Aí, sabe o que você falou? Senti? Na hora que ele tava indo embora, eu peguei e falei, não, pera aí, cara. Tó, é seu. Dele, não, cara, não acredito. Eu me vi nele. A mesma sensação que eu tive, eu me vi nele. E a sensação do tipo, cara, como é bom você poder ajudar alguém, cara. É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. Coríntios 9, se eu não me engano, fala, né? A Bíblia fala, é melhor dar do que receber, pô. Entendeu? É melhor do que receber. A gente tomou... O que aconteceu? Quando eu vi que você falou que tinha um podcast lá no site, aí eu falei, pô, vou me conectar com ele, né? Pra saber que legal, porque a gente tava fazendo. E aí eu queria saber o que você fazia. Foi só isso, a gente tomou um café. Aí eu falei dos equipamentos, e a gente trouxe e pronto. E a gente... E nesse tempo nunca pedi pra gravar nada, nunca fiz nada. Falei pra você, falei, cara, eu tô aprendendo. Como eu falei, tem coisas que só Deus falar, mano, pra mim, tá ligado? E é isso. E aí você faz, e aí vira uma corrente, tá vendo? Virou corrente. É que, ó, a gente tava falando nos bastidores, né? De um grande amigo meu, que era meu colaborador também, que partiu agora há pouco tempo. E, poxa, foi tão bom compartilhar essa realidade que eu vivo com ele, nesse sentido, e para quem tá próximo de mim, sabe? E fica claro que a palavra também fala que a gente não tem nada de bom. Então o que a gente tem, na verdade, é pela misericórdia, cara, pela graça e misericórdia. Essa é a verdade. E a nossa busca, né, para que a gente realmente seja luz nessa terra. As pessoas entenderem que quanto mais ela servir, meu amigo, quanto mais servir, quanto mais se servir, as coisas. Não é que você vai ter alguma coisa material, mas a perspectiva muda, o acesso muda, a frequência mental muda. Isso é científico, não precisa acreditar em Bíblia, não precisa acreditar em nada se quiser, não. É científico, é provado. Sabe? Então, quanto mais o bem eu faço, é incrível. Para mim. Então, se a gente criar essa consciência, lembrando, né? Você quer falar do princípio que eu vou levar para eu vou levar pro empreendedorismo isso aí, que eu vou falar agora. Por exemplo, você tem que lembrar que você vai igual você, eu acho que você me agradeceu só no primeiro dia, você nunca nem tocou, a gente nunca tocou no assunto. Tocamos uma vez agora no final do ano sobre o negócio. E a gente nunca tocou no assunto. E assim, e nesse meio, em qualquer na vida, a gente vai ser traído. A gente vai. Pessoas serão muito ingratas com a gente. Isso vai acontecer o tempo todo. O tempo todo. E quanto mais você estiver conectado com o alto, e quanto mais você tiver propósito, mais isso vai acontecer. Mas são pessoas, mas são outras pessoas das quais você deve ser intencional de se cercar de pessoas de propósito, de princípio, que vão também te fortalecer, que vão te promover de alguma forma. Então, não tenha medo. Quando eu falo, não tenha medo de perder. Não tenha medo de ser vaiado, sabe? Seja sempre sincero com você mesmo, em primeiro lugar. Eu já sou uma pessoa um homem de dores e de erros passados,
mas tenho buscado esse entendimento. E é na prática, tá? Isso é na prática. Eu vivo, às vezes, algumas situações que são, inclusive, dolorosas para mim, questão, às vezes, familiar e tal, mas na prática, e também na empresa também. Na empresa, várias vezes eu vivo isso. São que dói na gente, mas você tem que entender por quê. Por isso que tem que ter o porquê. Por que você está fazendo isso? Para quem você está fazendo? Está fazendo o que está na palavra, meu irmão. Então, acabou se você vai ter reconhecimento ou não, mas lembrando que aquilo que você semear, você vai colher. Então, de alguma forma, mas você não vai colher. Eu não vou colher do Marcelo uma câmera e um negócio. Sabe, vai vir de outra forma, de outra pessoa, de outro lugar. É assim que é a vida, é um movimento, né? E é real. Eu posso dizer com toda certeza que é real. Eu vivo isso na minha vida até hoje. Eu vivo isso o tempo todo. O tempo todo eu vivo isso. Mas eu também oro sempre. Não vou falar todo dia, mas sempre que eu me recordo dessa oração, eu oro. Senhor, que eu seja útil no dia de hoje. Que realmente eu faça diferença no dia de hoje. Que eu faça a diferença na vida de alguém no dia de hoje. E assim que é. Tô perguntando aqui, Marlon, a vida profissional se mistura com a vida espiritual? Dica para quem tá começando no mundo empreendedor. Eu acho que a vida espiritual e a vida profissional e a vida pessoal, familiar, é a mesma vida, né? É a mesma pessoa. Não adianta eu falar que sou bom em casa e sou um carrasco no trabalho. Eu sou bom no trabalho e ser um carrasco em casa. Então, lógico que se mistura, né? Lógico que se mistura. Agora, lembrando, uma coisa, para ficar claro, né? O que acontece? Eu gosto do Thiago Brunet também fala muito isso aí. A gente não conhece vários cristãos, pessoas que estão na igreja, que estão em dificuldade, que passam apertado, têm uma vida tribulada. Pronto. Tá lá dizendo que tá servindo a Deus, ou tá servindo a Deus mesmo, mas não cumpre o princípio. Não cumpre. Não cumpre o princípio, não tem zelo com a vida financeira, não busca conhecimento, não faz mais que o combinado. Então, não quer dizer que ela é espiritual, que ela vai ter prosperidade. Assim como tem muitas pessoas que nem têm crença nenhuma, né? Que pode não acreditar em Deus, ou não ter vida espiritual, mas cumpre todos os princípios, estão prosperando e tem uma vida plena, tem uma vida saudável. Então, sabe, uma coisa se mistura com a outra. É a mesma coisa se eu falar que a gente é cristão, que é espiritual. Não, eu vou na igreja, que também não quer dizer nada, é muito importante ir. A igreja é o bem mais social para a humanidade, mas assim, não adianta eu fazer uma coisa e não fazer outra. Então, agora que a vida espiritual, ela potencializa, sem dúvida. Ela tem a ver sim com o empreendedorismo, né? Se você praticar a vida espiritual, né? Na tua empresa, no teu negócio, naturalmente, cumprindo o princípio, cara, sendo justo, sendo verdadeiro, não usando balança desigual, como dizem em Provérbios, se não me engano, ou algo assim. Então, tem a ver sim, com certeza. E sem dúvida, como eu falei, para quem acredita, tá lá. Pede sabedoria que Deus dá. Então, com sabedoria, eu tenho mais estratégia. Né? Eu tenho uma visão além do alcance. Eu estou guiado, protegido pelo Espírito Santo. Então, naturalmente, eu vou ser mais assertivo nas minhas decisões e nas minhas escolhas. Excelente. Pegando um pouquinho aqui na parte da honra, né? Honrar quem te honra. É interessante, eu vou fazer um adendo aqui. O André tá na live, né? E eu só conheci o Marlon por causa do André. Ah, é verdade, né? O André esteve aqui, aí ele nos presenteou com o Insight 1. Fiz o Insight, foi sensacional. Depois a Hillary fez o Insight, também por causa do André e da Nice. Então, assim, é como você falou, uma coisa tá conectada na outra, né? Sem dúvida. Aí tamo lá. Santidade, amor, perdão, sabedoria, servir, verdade, família, inteligência, disciplina e prosperidade. Qual desses aqui você quer abordar? Deixa eu pegar aqui de novo. Deixa eu abrir aqui também. Eu tô aqui. Deixa eu olhar no teu, que é mais fácil. Vamos lá. A gente falou quase de todos aqui. Inteligência, disciplina, né? Só lembrando que
a prosperidade e a inteligência, eles não são princípio, tá? Ele tá aqui por causa do curso, né? Mas eles não são princípios, tá? Aonde eu entendo que eu li tudo não é. Mas fé também, fé é um princípio. Fé, santidade, né, cara? Santidade é assim, se eu vou ter mais acesso, né? Daquilo, eu vou ter mais guardado, tá mais guardado com o meu corpo, com a minha mente. Vamos falar sobre perdão? Bora. Perdão. Eu vou falar de perdão do ponto de vista tem que em todas as áreas da vida, mas vou falar para quem tá empreendendo aí, para quem tem negócio ou quem empreender, vai precisar usar muito de perdão. Como a gente estava falando agora sobre honra, né? Sobre você honrar publicamente as pessoas. Tem várias pessoas que comeram na minha mesa, né? Eu vou usar esse termo, que nos traíram. E depois nós tivemos que alimentar novamente. Teve várias situações na empresa, algumas pessoas, graças a Deus, nesses anos todos a gente nunca teve um processo. Graças a Deus a gente nunca teve. Mas a gente já teve muita chateação. Teve pessoas que estavam com a gente lá e estavam nos desonrando, nos traindo por fora, nos lisando financeiramente, entendeu? E você tem que partir, cara, continuar. Tem que perdoar, porque se ficar lembrando disso, eu não olho pra frente, entendeu? Não. Então, para você que tá empreendendo, que vai ter negócio, se Deus quiser vai gerar muita oportunidade, muitos colaboradores, você tem que estar ciente disso, que você vai passar por isso. Não espere nada de ninguém. Continue servindo e avançando e perdoando. Pessoas que você ajudou, pessoas que você abençoou, pessoas que você abriu portas. Muitas vezes são essas pessoas que vão te magoar, que vão te trair de alguma forma. E você vai ter que seguir em frente. E para você realmente seguir em frente, você vai ter que perdoar. Isso não vai poder mais te atingir e não te paralisar para deixar de ser um canal de bênção. Perfeito. A gente estava falando também sobre livros e filmes, né? Você tá com 2 livros aqui na minha frente. Vamos lá. Eu pedi pra Ana Carolina aqui, pra minha filha, falei, lembra de quem que eu tenho que falar aqui, hein, filha, por favor. E ela falou, deixa eu ver se ela falou aqui. Falou. Vamos lá. Eu quero falar desse livro aqui, trouxe de presente pra você. Uau! Tá com a câmera aqui, né? Covarde Não Vence, do meu amigo Temer, né, da Temer Saad. Tem um projeto incrível, depois tem como colocar o arroba aí? Tem, depois na parte digitada eu coloco. Tá, arroba de Segunda Church. Eles têm um projeto, eu acho que ele tá lançando outro livro, inclusive. Eles têm um projeto aí com moradores de rua, cara, sensacional, toda segunda-feira. Eu já participei, faz tempo que eu não participo por causa da igreja da cidade, que eu tô fazendo as coisas lá, mas já fui lá com eles. Um trabalho incrível que eles fazem na Praça da Rodoviária Velha e da Praça da Eletro. Toda segunda-feira às 18h30, pô, vai lá, leva a palavra para aquelas pessoas que estão lá à mercê da sociedade. Alimento espiritual e alimento físico. É um trabalho maravilhoso, com 2 casas de recuperação, acho que é a Proada e a outra não me recordo o nome. Então quem quiser mais informação aí, depois entra no meu Instagram, quem quiser contribuir, ajudar, tá bom? Esse livro é de presente para você dele, depois a gente manda ele assinar. Vou deixar esse livro de presente para você também, que eu fui coautor, e esse ano talvez saia o meu carreira solo, tá certo? Eu fui aqui coautor, estou no capítulo 6, falando inclusive sobre isso, ninguém faz nada sozinho, Conexões de Impacto. Quero agradecer, através desse livro, a Marisol também, que me fez o convite para participar desse projeto. Marisol Nakamura? Nakamura, Marisol. Quero agradecer ao... Ei, meu Deus. O Christian? É Christian ou Cristiano? Gente, acho que é Christian. Cristiano Andrade, perdão. Cristiano Andrade também, que foi o nosso coordenador. Cristiano, abração. Acredito que é um cara que eu vou fazer uma mentoria com ele futuramente. Então, esse aqui também é um presente para você. Depois eu assino aqui, tá bom? Marisol, obrigado. E Cristiano também, né? Porque me deram essa oportunidade, através de outras pessoas também. O Jorge Murilo, sensacional. Vou deixar estragando essas pessoas aqui, para vocês poderem seguir aí. São pessoas de grande impacto aí, que é bem bacana. Eu posso fazer também... Cara, você pode fazer o que você quiser, cara. Que varigo. Fala o que você quiser. Pessoal, lá na igreja da cidade, né, de Taubaté, eu acho que aqui em Tremembé ainda não chegou? Não, eu tô esperando, cara. Tá esperando? Ansiosamente, aí pacientemente orando pra isso, mas vai chegar. Que legal, vamos lá.
Então, eu agradecer a Marisol. Eu quero falar sobre o Ministério da Igreja da Cidade, que é para os empresários e empreendedores, para quem tem mente empreendedor, quer empreender, quer aprender, gosta de desafio. A gente tem lá um ministério que chama Empreenda Vale. É isso? Empreenda Cidade, perdão. Cidade Empreende. Cidade Empreende. Meu Deus, Carolina, escreveu aqui tudo errado, hein? Cidade Empreende. Que era o Marketplace, né? Às vezes tem gente que ainda não sabe o que é, que está acostumado com o Marketplace, mas agora é a Cidade Empreende. Amanhã, dia 15 de abril de 2025, amanhã, por exemplo, nós temos o 360. Como é que é o nome? Aconselhamento. Meu Deus, isso que eu faço parte do ministério. Perdão, gente. Aconselhamento 360 acontece às 20 horas, terça-feira, dia 15, na Igreja da Cidade de Taubaté. E a gente tem uma vez por mês o aconselhamento e uma vez por mês a palestra, que é sensacional. Então, salvo engano, toda segunda, terça de cada mês. É isso mesmo, toda a segunda semana. Toda terça, segunda semana do mês tem o aconselhamento. O aconselhamento, isso. E na primeira terça, não? Na primeira terça é a palestra? Uma palestra. Ou na última terça? Não, pera. Boa pergunta. Ai, caramba. Aí a gente vai divulgar no Instagram. Entra no Instagram que a gente vai divulgar. Mas, vai lá, faz parte, é bem bacana. O aconselhamento é bem legal, né, cara? Eu acho que é bem dinâmico, é bem interessante, porque se você tem um desafio, por exemplo, você que tá querendo empreender e tem alguma dúvida, tem algum desafio, você vai lá, se inscreve. Tá no meu Instagram, Marlon Correia Oficial. Aí você se inscreve, você manda lá seu desafio e você vai participar de várias mesas onde pessoas vão te dar conselhos a respeito disso, vão te dar insight. É bem bacana, é muito poderoso. Aqui, ó, pra que tá, a agenda de abril, né? Ali, ó. Na primeira terça é a celebração. A palestra. É a palestra, isso. Foi aquele cara do Sebrae, tu tava lá, não tava? Tava. Pô, foi lindo. Que palestra. Demais, na segunda semana, terça-feira, é um GDC, que é um grupo, né? Isso. Voltado para aconselhamento. É um estudo da palavra. A gente vai falar sobre empreendedorismo, todo mundo fala sobre esse assunto, traz dúvida e tal, mas baseado na palavra. Aí a gente gera um estudo em cima da palavra sobre esses fatos. Ok, terceira semana é o aconselhamento 360. Que é amanhã. Que aí algumas pessoas são selecionadas para mostrar o desafio empresarial que elas estão passando. Elas apresentam, aí tem grupos, né? Isso, várias mesas, várias né? mesas circulares ali, onde a pessoa vai passando em cada grupo e as pessoas vão fazendo aquele brainstorm ali, né? Como é a palavra? Brainstorm. Meu inglês tá travado, eu não consigo falar essa palavra. E na quarta e na última é GDC de novo. Isso aí. Então essa é a agenda de todo mês aí da Cidade Empreende. Olha, e é bacana, gente. Uma coisa que eu deixo de ideia é isso mesmo, que tudo que a gente falou sobre o princípio, né? É essa questão de honra, a gente fala sobre network e tudo, né? Uma coisa bacana que eu queria falar com vocês. Isso eu tenho que falar, eu tenho que fazer uma história desse por dia. Eu vejo muita coisa no Instagram que a gente coloca, algum amigo divulga. Você que está aí nos ouvindo, sempre que tiver um colega, um amigo, o grupo da igreja, o grupo do GDC, o grupo que você frequenta, o colega colocou, divulgou um produto, divulgou um serviço, gente, divulga. Vai lá no Instagram, dá aquele coraçãozinho, porque aquilo entrega para mais pessoas, sabe? Isso também é uma forma de honrar e servir, né? E sabe uma coisa bacana, cara? É quando você tá focado, né? Você tá presente. Porque se eu tô num lugar, escuto que alguém tá precisando de alguma coisa, e eu conheço alguém que ofereça aquilo, mas eu entro no assunto que for, peço licença e falo, olha, eu tenho alguém, anota aí. Sabe? Faça isso. Cara, eu lembro do dia que eu tava sentado conversando com você, e aí chegou o meu amigo, aí você saiu, aí ele chegou e começou a conversar comigo. Na igreja? Na igreja. Daqui a pouco você pegou e ficou sentado em pé do lado assim, e aí eu olhei pra ele e falei, sabe quem é esse cara que tá em pé aqui? Ele, não sei. Eu falei, é dono de uma transportadora. E para contextualizar, esse meu amigo que tava conversando, ele faz usinagem para peça de caminhão. De caminhão, de eixo. Aí eu peguei e falei, olha, faz a conexão ali. Porque é muito importante. Às vezes você não sabe quem é a pessoa que está do seu lado.
E a pessoa que tá do seu lado no ambiente, pode ser um cliente em potencial para você fazer negócios futuros. E quando você tem uma pessoa ali, um elo de conexão, fica muito mais fácil. E aquilo que eu falei ao Marcelo no começo, meu querido, eu não teria capacidade intelectual e sei lá mais o que para eu fazer algumas coisas que eu fiz na minha vida. Então, sabe, lógico, não faça esperando. Deus conhece o coração. Mas sabe, tudo isso que você vai fazendo, tudo isso que você planta, de alguma forma uma hora vai vir. No momento que você menos espera, de 15 menos espera. Falamos do livro, né? Falamos do livro. Eu quero indicar O Mais Perto que o Diabo. As 17 Leis do Triunfo de Napoleão Hill. Anota aí, gente. Vai anotando. Vou falar 3. Teve um que eu também li, que é pra quem é cristão, mas quem não é também, que mexeu comigo. A Isca de Satanás. Aí entra todos os princípios que a gente falou. Que a gente se ofende todo dia com alguém que virou a cara, com alguém que não cumprimentou. E o empreendedor, então, irmão, lê esse livro. Que aí você vai se blindar pra não ficar ofendidinho com quem não te indicou. Mas indica as pessoas mesmo assim. Sabe, é aquilo. Olha, sabe o que eu falo da leitura? Isso tem acontecido muito comigo. Quando acontece alguma situação difícil comigo, nesses últimos tempos, se acontece alguma situação indesejável, sabe uma coisa que está acontecendo comigo? Repetir aqui, né? Mas vamos lá. Tudo que eu li está vindo na minha mente. Esse dia eu queria me vingar. Foi rápido, irmão. Pague o mal com o bem. A justiça vem do alto e não sei o que. Começou a vir na minha mente tudo aquilo. Eu respirei. Falei, meu Deus, é verdade. Então, é isso que a leitura faz. É isso que a leitura faz com você. Ela vai te trazer insight no momento do desafio e você vai ser assertivo na decisão. Então, eu continuo indicando todo mundo. Eu indiquei, então, Mais Perto que o Diabo, 17 Leis do Triunfo, A Isca de Satanás. Acho que é isso. Agora, falando... Vou deixar um filme que eu assisti ontem. Eu te mandei aí, né? Meu Deus do céu. Amor de Redenção. Tá no YouTube. Eu assisti ontem esse filme. Chorei. Que história de... E aí eu comentei esse filme que agora a gente tá falando sobre servir, sobre perdão, sobre não se ofender. E no negócio isso acontece porque tem gente que só vai vir pra te passar a perna. Eu já fui trapaceado várias vezes, pô. Já devo ter ofendido muita gente também várias vezes. Trapaça eu nunca fiz, graças a Deus, mas eu devo ter ofendido outras pessoas. Assim como já me ofenderam. Então a gente vai precisar disso. Nesse filme, assista lá, mas uma coisa que me chamou, dentre várias que mexeu comigo, me chamou a atenção, que aconteceu uma situação que a mesma pessoa que fez o mal, num dia, anos depois, ela fez o bem para a mesma pessoa. Que lição que eu tiro disso? Outra coisa que eu vou falar da lição que eu tiro disso primeiro. Ok. Às vezes acontecem situações comigo que eu me chateei, né? Como eu falei. Aconteceu uma vez com uma pessoa próxima de mim, agora um mês atrás, 2 meses atrás, e eu fui falar mal dessa pessoa. Eu também sou ser humano, gente. Eu também, se eu não treinar todo dia, e já aconteceu. Do meu amigo eu já falei mal, numa situação, falei mal mesmo do cara, que... Depois eu falei, que é isso que você fez? Falei pra mim mesmo, fui lá, pro meu amigo, 2 dias depois, falei, olha, eu vim te pedir perdão, por quê? Porque eu falei mal de você, rapaz, pro fulano. Me perdoa, eu falei mal de você mesmo, cara, e não é isso que eu penso de você. Mesmo eu estando chateado contigo, mas não, você não é isso e tal. E aí, eu me chateei com uma pessoa uns 2 meses atrás, próxima de mim, por uma situação. E quando eu fui falar mal dessa pessoa, e a gente se vigia pra isso, porque não, isso aí não é de Deus, não. Mas quando eu fui falar mal, assim, eu fui contar o fato que essa pessoa fez de mim, eu ia falar dessa maneira, e eu me recompus na hora. E eu falei pra minha namorada, eu falei assim, olha, eu ia falar mal dele, que ela conhece também, lógico. Eu ia falar mal dessa pessoa. Mas eu não gostei do que essa pessoa fez. Mas eu não posso esquecer que às vezes essa mesma pessoa que te magoou, essa mesma pessoa que errou com você, pode ser a mesma pessoa que um dia vai te promover, que vai abrir uma porta, ou que de repente, muito mais que isso, que ora por você. Acho que é isso. Caramba. Bom, já que a gente tá nessa pegada de livro e filme, né? Pra quem entrar aí no nosso Instagram, tem lá nos destaques as abas de livros e filmes lá, tudo que eu... Eu vou fazer, eu tenho que fazer isso também. Cara, eu preciso de alguém pra mexer no meu Instagram, porque eu não... Tudo que eu leio, tudo que eu vejo de filme, de série, Legal, documentário, hein? Vou fazer isso. eu vou colocando lá pra galera, tipo, ter um referencial, sabe?
Que legal. E assim, ó, foi de um tempo pra cá que eu comecei a fazer isso, né? Já li bastante coisa que eu não coloquei lá, mas eu ainda tenho que colocar. Mas, cara, é sensacional, mano, você É. poder... E o da hora do destaque é isso, mano. Você consegue acumular informação relevante e rápida. Sim. A pessoa É. clicou ali, ela já olha, pum, beleza, já sei que... Eu vou pegar alguém, minha filha deve saber, vai me ensinar, eu vou fazer isso aí agora. Isso aí, pô. Outro filme também que é bacana, que é já antigo, né? A maioria assistiu, que você fala que tudo conecta. A Cabana, O Peregrino. Meu Deus, são filmes assim que me mexeram comigo. Quebrada, hein? É, quebrado. Sabe agora, e eu vou. Quero falar uma coisa sobre sonho que eu te falei. Lembra que eu te falei do caminhãozinho? Aham. Aí era Kombi e tal. Eu sempre sonhei com isso. Aí eu te falei que eu dormia, né? Sonhando com aquela transportadora. Isso era criança. E eu tô na transição de carreira. O Cristiano vai ser meu mentor. Eu acredito muito nisso aí, que a gente vai fazer um negócio junto. E isso tá ardendo muito no meu coração há muito tempo. E agora eu tô me disciplinando para isso. Eu quero realmente atuar na área. E eu acho que nunca falei isso publicamente. Porque eu sempre tinha receio de falar. E tá no Ministério Cidade Empreende também é algo que eu tô aprendendo muito. Que eu acredito também que é algo que vai... Eu vou contribuir o máximo e eu acredito que é algo que vai contribuir também para essa jornada que eu tenho sonhado. Que a minha ideia daqui para frente nessa transição de carreira é realmente, não digo, ajudar outras pessoas na carreira de empreender, mas tá na área de comunicação, sabe? De palestrar, de dar treinamento dentro daquilo que me é cabível. E é isso. E aí, falando do sonho, né? Quando eu era criança também, eu queria ser músico. Eu adoro essa história. Que eu falo para ela que assim, ó, se eu não entrar no ministério de louvor da igreja, eu vou brigar. Porque eu mando os vídeos. Ó, entra no meu Instagram, entra no Instagram da Gitlog lá, que tem vídeo meu cantando lá. Canto. Você colocou ali, né? Eu sei que Tocando tá e cantando. ali. Pois é. Mas eu brinco, canto mal pra caramba. Mas eu sonhava, falava assim, eu vou ter uma banda um dia. Mas ainda brinquei de banda ainda, um tempo. Mas não é a minha vocação, né, cara? Você pela voz, pelo ritmo, não adianta. E só que eu sonhava, né, com a banda, né? E aí eu falei, olha, eu sonhava com a transportadora. E aí eu tive uma transportadora bem diferente daquilo que eu sonhava, bem longe do caminhão de madeira, mas tive. E eu sonhava com a banda. Agora eu entendi que eu acho que Deus também já colocou isso no meu coração, porque assim, a plataforma, o altar, de certa forma, queima no meu coração. E aí, pra essa transição que eu tô trabalhando agora, a partir desse ano. É isso aí, nós vamos aí, de alguma forma agora, Deus nos deu permissão para ter um tempo, para ter essa liberdade geográfica e de tempo, e eu vou me dedicar a isso agora, a partir desse ano aí. Já tô me dedicando. Muito bom, temos aí mais um mentor. Mentor, vamos ver se é isso mesmo. Deus Cara, vai dar direção. Assim, os estereótipos serão dos mais diversos, né? Vai ser mentor, vai ser treinador, vai ser coach, vai ser o guru. Cara, tipo, o importante é que as pessoas, elas já estão sendo abençoadas pela sua vida. Amém. Né? Graças ao Deus. As pessoas vão ter você como se já não tem, né? Eu acredito que sim, como um referencial. Vão ver a sua história, vão modelar você. Pô, o que eu posso aprender com o Marlon, executar na minha vida, vão estar mais próximo de você. E é aquilo, mano. É questão de, em pouco tempo, você já vai estar correndo o Brasil aí fácil. Amém. Fácil. Receba essa palavra. Cara, fácil. Amém. Mano. É isso. E como eu falei, né? A gente tá fazendo um momento final? Um momento final? Não, você que sabe, cara. Se né? tiver mais coisa pra falar aí, não, ó, acho que vamos. Mas cara, eu quero deixar. Eu gosto muito de conversar. Não, a gente tá aqui, eu cheguei aqui 7h20. 19h20 eu cheguei. Eu acho que eu quero deixar a mensagem do seguinte, de tudo que a gente falou, né? Só fazendo um resumo. Esteja um porquê. Esteja um porquê de verdade. Porque se você for só atrás de dinheiro, quando tiver o dinheiro, você vai ver que não faz sentido. É muito bom, tá? Não pensa que é ruim, não. Ter dinheiro é muito bom. Ter acesso, você não se preocupar com a conta do mercado, com qualquer coisa, é excelente. Então tenha o dinheiro. Como eu falo, meu amigo, prospere, não acumule, mas prospere muito para você comprar experiência. Prospere demais para você realmente comprar experiência. Mas tenha um porquê. Tenha um porquê realmente na vida. Faça valer a pena, faça ter sentido, sabe, cara? E continue servindo as outras pessoas, porque
como eu falei, não tem como, cara, não tem como você discutir com o que está na Bíblia, porque é universal demais. Crendo ou não crendo, é na energia. Para quem não crê na Bíblia, vai crer na energia, fala a mesma coisa, sabe? Continue servindo, faça mais que o combinado, não se deslumbre com nada. Eu falo para minha filha, a gente foi para Europa ano passado, ficamos um mês na Europa. Minha filha, com 15 anos, pô. Na época eu tava com 14, fiz 15 anos no ano passado, em agosto. Falei, filha, da sua idade, meu amor. Eu brinco com ela, falei, da sua idade. Eu tinha um tênis, eu tava na Breganha vendendo as coisas, rapaz. Falei, pô, caramba. Mas ela não se deslumbra mais. Por quê? Porque já tá em outra frequência. É a primeira vez que eu andei de avião, cara, você é louco. Nossa, eu já achei que eu era rico. Eu andei num trabalho que eu tava, e me mandaram de avião pra Curitiba. Você entendeu? Eu já me senti, falei, meu Deus, agora eu tô mais importante. Então, não, viva a experiência, viva. Eu acho que uma das coisas que a prosperidade financeira pode fazer é nos permitir viver experiências. Mas viva, lógico, com consciência, né? Tenha consciência, disciplina e esteja um porquê na sua vida. Saiba honrar as pessoas, realmente seja útil nessa terra. Faça valer a pena o porquê você está passando aqui. Como você falou, o pouco que você sabe, você vai abençoar outras pessoas. Pode ter certeza disso. Né? E não se torne um obeso intelectual. Pega tudo isso que você sabe e transborde de alguma forma. E o óbvio sempre tem que ser dito. Eu te falei que, né, eu estava comentando bastidores da segunda-feira passada, a gente na empresa, numa reunião. Eu não sei nem porque eu comecei a falar aquilo tudo. E cada dia eu tenho que fazer uma escolha. Eu confesso que às vezes eu faço a errada. Muitas vezes eu também faço as erradas. Mas faça a escolha certa, sabe? E nos pequenos detalhes, no que falar, no que comer, quem escutar, na mesa que sentar. Assim, são coisas tão... Aí entra naquilo que a gente falou, sabe, sobre princípios. Os princípios são esses. Para onde eu tô, para quem que eu tô, para onde eu tô gastando meu tempo, empregando meu tempo, meus recursos. É tudo isso. Então é muito básico, cara, lição de casa. Aquilo que eu falo lá na minha casa. Não gaste mais do que ganhe, sabe? Separa um pouco. São coisas bem simples. Que colocando em prática você vai ver, de fato, você vai começar a experimentar o resultado. E o resultado vem, é muito louco que vem, acredite, vem. Aí voltando ao primeiro princípio que a gente está falando sobre fé. Tenha fé, mas você precisa ter fé. Hoje eu estava com a minha filha correndo, justamente agora eu lembrei porque a gente estava falando isso. A gente vai para um lugar agora, num fim de semana desses, e ela, pai, mas o senhor tem que falar para mim. Eu falei, é uma aventura. Aí ela, não, você tem que falar para mim, eu vou encerrar aqui com essa história. E aí ela, não, mas o senhor tem que me falar e não sei o quê. Eu falei, calma esse coração. Eu falei, sabe o que acontece, minha filha? Do nada, eu tenho falado umas coisas do nada. Aí eu falei assim, filha, isso acontece? É que você é igual a gente, sabe? Comecei assim, a gente correndo, caminhando hoje, agora no final do dia, eu falei, é igual a gente, sabe? Deus fala assim, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E aí você faz a sua vontade, porque você não tem fé. Você não tem fé que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso que quando falar, eu tenho fé, eu não falo não, eu falo assim, eu tô buscando, por favor, aumenta a minha fé. Porque ele falou, ele tá lá, ele não mente. A Bíblia diz que Deus não mente. Né? Então, que tudo que tá ali realmente é real e tá dando certo há mais de 2000 anos. E aí ele fala, minha vontade é boa, perfeita e agradável, mas você fala, eu quero fazer a minha vontade. Eu não vou esperar pela vontade do Senhor, eu vou fazer a minha. A minha é mais importante agora. Não acredito. Não acredito que se eu passar por esse processo, o Senhor vai fazer alguma coisa. Não vou esperar não. Vai que não vai fazer. Então não tem fé. Eu contando assim pra ela, desse jeito. Aí eu falei assim, aí tá lá em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio, fala assim, aí Deus faz uma promessa lá pro pessoal, pro povo, pro Israel, né? Pro Israel. Olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ter isso, gado, pá, família, a descendência e não sei o quê. Ele prometeu. Ele tá lá, ele não mente, mas aí ele... Aí fala, eu não. Será? Ah, não. Eu vou dar o meu jeitinho aqui. E eu faço isso quase o tempo todo em algumas áreas da minha vida. Falo, não. Assim, eu acho que eu não tô botando fé no senhor, não. E aí você faz, entendeu? E aí eu tava falando isso, mas ele também disse, se não me obedecer, você vai ficar aí, vai sofrendo. Então, porque eu tô fazendo essa analogia do que... É nas pequenas coisas. Aí minha filha, então, ela tava falando, aí eu falei isso pra ela, porque ela falou, você tem que ter fé no seu pai, você tem que acreditar que toda vez que você acreditou em mim, você se arrependeu? Não. Falei, aí eu vi o insight. Se eu que sou um humano, pecador, irmão, cheio de defeito, a minha filha nunca se arrepende quando ela acredita em mim, que aquilo que eu prometo pra ela eu faço além do que ela imagina Deus.
Meu Deus, meu Deus. Entendeu? Então tenha fé e acredite e nas pequenas coisas. Aquele momento que você tá ministrando pra ela e na Na sequência, Deus... sequência, primeiro a gente ministra pra gente, né? Sempre pra gente primeiro. Então, é sobre isso. Tenha realmente fé, tenha fé nas pequenas escolhas, nos pequenos começos, nos pequenos recomeços. Tenha realmente fé e trabalhe duro. E um porquê. É isso aí. Obrigado. Então vamos lá. Agora você tá em frente ao espelho. Eu ia perguntar pra você o que é sucesso, qual que é a sua visão de dinheiro, mas aí você já falou. Então essas daí a gente já passa, já pula, né? Vamos lá, você tá frente ao espelho, hein? Você vê o Marlon, aquele garoto que passou por bastante dificuldade na infância, trabalhou em vários lugares, frequentou várias empresas, quebrou algumas vezes ali, construiu sua empresa, construiu sua família e agora está sendo motivo de inspiração para outras pessoas. Qual é a perspectiva que você tem de você? A perspectiva futura? Não, agora. Agora, primeiro assim, eu realmente sou muito abençoado, né? Quando você fala, por exemplo, de família, eu tenho 5 filhos com 4 mães. Então, eu tô com 42 anos, 26, 24 e 22, os dois, da mesma idade, os dois do meio. Então, imagina como que foi a minha transição de adolescente para adulto e tal. Então, primeiro, pela misericórdia de Deus, pela graça e misericórdia que o Senhor me conduziu, me levou. Então, acredito que Deus tem um propósito na vida de todos, não só na minha. A gente basta identificar. Então, me conduziu até aqui entre trancos e barrancos, entre muitos erros e alguns acertos. Então, a perspectiva é que eu perdoo o Marlon de ontem, entendo que ele deu o que ele podia. O Marlon de ontem, ele deu aquilo que ele podia naquele tempo, né? Era o que ele entendia. E agora a minha perspectiva é que eu possa continuar contribuindo na minha cidade, na minha sociedade, na minha família, com meus filhos, sabe, com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas que trabalham comigo, e que eu possa continuar, que eu venha continuar dividindo com eles tudo isso, toda essa experiência e toda essa visão que Deus tem me concedido. Perfeito. Tá. Uma mensagem que você queira deixar, além das que você já deixou, Agora perdi, né? Que você queira deixar para quem tá assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast. Não desista. Nunca desista. Não desista. Você não tem o direito de desistir. Tem pessoas que dependem da sua vitória. Perfeito. Vamos lá, momento fandom aqui. Vamos lá. Aline Cunha, falando que você vendeu até marmita, abriu um Marmitex. É verdade. Ela aprendeu com você. Faça mais que o combinado e dá o passo que Deus dá. O chão, gratidão. Edemilson aí entrou. O André Couto falando que ama a gente, que a gente é fera demais. Obrigadão, André. Você que é fera, irmão. Insight Brasil falando boa noite, rapazes. Paulo Cunha, já é um grande mentor, já aprendi muito como colaborador da Gitlog e tendo várias mesas de conversas, estudando o livro de Provérbios. Amém, Paulo. É isso aí. Cara, eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado você na nossa vida. Amém. Né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida empresarial. Amém, amém. Agradeço por você ser a pessoa que você é. Amém. Né? Agradeço a Hiller, mais uma vez aqui atrás das câmeras conduzindo. Agradeço aos nossos patrocinadores. Agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa live. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Sempre que trouxermos alguém gabaritado aí, você poderá absorver esse conteúdo, ouvir uma resenha gostosa aqui, né? Foi boa. Quero agradecer você também, Marcelo. Muito obrigado, a Hiller também. Obrigado a você aí que nos escutou e que vai nos escutar. Espero que realmente essa conversa possa trazer um impacto, um insight para você que nos ouviu, que realmente possa fazer sentido, que tudo que a gente falou aqui, que possa de alguma forma engrandecer a sua vida. É isso aí. Então, senhoras e senhores, um beijo no coração aí. Insight Brasil também entrou na live aí, brigadão. Fiquem com Deus e até a próxima. Gratidão.